Então, na tua opinião, o que é que está pior, a Europa ou Portugal? Não é uma questão de se, é uma questão de quando. A União Europeia irá ruir e o euro vai por subsequência. Não há nada melhor para um capitalista do que ter um regime comunista. E os políticos que o tentam fazer não percebem nada de economia nem de política. É a razão porque a Ucrânia nunca vai fazer parte da União Europeia, não é? Os juros da dívida é 1 trilhão por ano. O principal problema são mesmo os portugueses. Tem que se mandar os portugueses embora. E os políticos nunca dizem isto. O Trump já ameaçou. Mas é possível que Portugal venha a ter a sua própria moeda. É possível saltar fora do euro? Ninguém votou para entrar no euro. Não estás a perceber o que eu estou a dizer. Se calhar não. E podemos argumentar se não é uma jogada de gênio dos Estados Unidos. Porque enfraquecem 2 impérios de uma vez só. Olha, Gonçalo, o nosso sistema político ocidental já passou por muitas coisas. Mas ultimamente, pá, sente-se que as pessoas estão cada vez mais descontentes com os políticos. Pá. As pessoas estão cada vez mais descontentes com a forma como nós fazemos política. Diz-se normalmente que é o sistema menos mau que nós temos, não é? Estou a falar das democracias ocidentais. Está esgotado o modelo? Depende, há diferentes formas de democracias, politologicamente falando. Há democracias populares, há democracias com tendências liberais, há democracias iliberais, que é um conceito que agora é conectado a países que talvez tenham uma tendência mais autocrática, mas que são minimalistas do ponto de vista democrático. Ou seja, nós podemos ser maximalistas democráticos, em que o regime tem uma boa quantidade de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não há perseguição por opinião, e aí há o maximalismo democrático, muito baseado em Jean-Jacques Rousseau, e podes ter o minimalismo democrático, em que vives numa democracia certa, mas reges-te por parâmetros mínimos, ou seja, tens eleições, há que haver liberdade de expressão, e portanto parece-me que a democracia ocidental foi fundamentada em princípios liberais e isso pode estar a ser esgotado. Isso tem coisas más e tem coisas boas. Coisas boas no sentido em que é necessário um rejuvenescimento daquilo que é a democracia, porque nós temos esse pensamento, que associo normalmente a frase ao Churchill, embora eu tenha dúvidas se a frase vem mesmo dele, mas normalmente é associada a ele. Já há muitas frases que são associadas depois a essas figuras, não tem nada a ver. Exatamente, mas vamos associar a ele, pronto, para simplificação. E a realidade é que se nós nos conformarmos com esse argumento, ou seja, a democracia com todos os defeitos que tem é o melhor regime que nós temos, isso até pode ser verdade, mas esse conformismo leva a uma estagnação do próprio regime. Ora, se eu não o criticar, se eu não procurar melhorar, porque já é o melhor que nós temos... Não, o menos mau. O menos mau, mas aí até dá mais razão, não é? Porque é o menos mau, então esse regime não vai melhorar, não é? Colocando aqui uma ótica cristiano-ronaldiana, não é? Se o Ronaldo pensasse assim, nunca na vida conseguiria... Mas não tem melhorado, não tem mudado... Olha, não tem melhorado. Não tem mudado nada na essência, no fundamento da forma como a coisa funciona. Acho que tem mudado muita coisa. Mas a questão é que... Mas tem piorado. Portanto, se tem piorado, alguma coisa tem mudado, de acordo. Há um ponto logo à partida na tua questão, quando tu colocaste, que é a seguinte, é que tu disseste que já passou por muita coisa, e de facto passou por muita coisa, porque nós estamos sempre a viver acontecimentos. Mas não é assim, não existe há tanto tempo, não é? Mais ou menos. A democracia em si tem milhares de anos. Por exemplo, em cidades de Estado como Atenas, as democracias existiam, mas em parâmetros muito diferentes. Por exemplo, em Atenas e em algumas cidades de Estado gregas há milhares de anos, a democracia existia, mas com parâmetros diferentes daqueles que nós temos hoje em dia. Por exemplo, podiam votar... Nós chamaríamos a isso ditadura, não é? De uma minoria. Nas democracias atenianas, na altura? Sim, porque só poucos é que podiam votar, não é? Depende, é um estilo de democracia diferente. Uma ditadura é uma coisa diferente. Às os escravos não votavam, portanto, só os patrícios é que votavam, não é? Os filhos, só filhos de pais e mães atenienses com mais de 20 anos de idade é que poderiam votar. Mas a questão é que isso não é propriamente uma ditadura. Isso é uma democracia que não é pluralista a 100% como as que temos hoje em dia no mundo desenvolvido ocidental. Porque há mais regimes para além daquilo que é a ditadura ou a democracia. Isto não é dicotómico. As democracias ocidentais, eu até argumentava, que neste momento nem sequer são propriamente democracias. São oligarquias que têm alguma separação de poderes, ou seja, são governos regidos por elites económicas, políticas, sociais, que competem entre si no modelo de elitismo competitivo para verem qual delas é que tem mais poder. E isso é significativamente diferente de um regime democrático pluralista, ou há um conceito não é plutocrata que se diz, mas é Nós do Robert temos algum? Tens algum exemplo de regime democrático desse tipo que estás a dizer? Os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não têm uma oligarquia. Os Estados Unidos para ser são uma oligarquia de centenas de milhões de dólares para se candidatar. Mas a pergunta não era essa, ou seja, os Estados Unidos são o exemplo perfeito disso mesmo, de uma oligarquia com separação de poderes. Pronto, não.
Portanto, os Estados Unidos, o próprio Brasil também, a União Europeia, se nós argumentarmos, porque nós elegemos o Parlamento Europeu para a União Europeia, mas 50% a 70% das leis que nós temos aqui em Portugal e nos Estados-membros da União Europeia vêm de Bruxelas. Mas a Comissão Europeia não é votada por sufrágio universal. O Parlamento Europeu é votado por sufrágio universal, mas o Parlamento Europeu não é um órgão executivo, não é um governo. Certo. E, portanto, isso coloca aqui várias questões. Portanto, só aqui temos vários exemplos de pseudo-democracias, no papel, institucionalmente falando, que são democracias, mas que na prática se assemelham mais a questões de oligarquias com separação de poderes em modelos de elitismo competitivo. Então nunca tivemos uma democracia. Sim, isso é interessante. Eu diria que não, porque os regimes, todos eles, as ditaduras, as democracias, as aristocracias, as oligarquias, todos eles são utópicos, não é? Na sua vertente final de realização, todos eles são utópicos. Portanto, nós nunca tivemos um a 100%. Agora estivemos mais próximos de ter uma realidade de democracia ocidental, liberal, desenvolvida na década de 90, anos 2000. Isso até levou à escrita do livro do Fukuyama, O Fim da História, não é? Em que ele dizia praticamente que a história tinha acabado porque a democracia liberal ocidental tinha ganho de tal forma a nível civilizacional que isto era o fim da história, não havia mais nada para além disto. Passados 30 anos, eu acho que o fim da história, ou melhor, o livro é que teve o fim da história, não foi a história que teve o seu fim. Acho que é um bocado ao contrário. Ok. Isto é possível? Ou seja, o modelo que nós... Portanto, voltando à pergunta inicial, o modelo que nós temos está esgotado, porque a verdade é, ok, essas questões todas que tu falaste, mas as pessoas sentem que está cada vez pior. Ou isso é uma percepção errada minha? Porque o que eu sinto é constantemente dizerem os políticos, lá está, a oligarquia, aqueles oligarcas que estão ali, que mandam nisto tudo, já lá estavam no ano 2000. Mas a sensação no ano 2000 e a sensação no ano 2025 já é diferente. Então, pode ser sempre pior, não é? Nós tivemos... Mas está a ser sempre pior. Diz? Pode ser pior do que o que é agora. Pode ser sempre pior, não é? Sim, nós tivemos uma idade média, não é? Portanto, a idade média foi um retrocesso. Podemos dizer, em muitos aspectos, foi um retrocesso, pelo menos uma parte da idade média, um retrocesso civilizacional, não é? Eu acho que neste momento, o grande problema das pessoas sempre, embora as questões culturais e sociais sejam sempre muitíssimo importantes e de identidade nacional, mas o que bate mais às pessoas é sempre a questão económica. Quando há dinheiro, as pessoas estão contentes. Quando não há dinheiro, a malta chateia-se. E foi isso que tem acontecido desde 2008, desde a crise do Lehman Brothers nos Estados Unidos até aos dias de hoje. Em termos comparativos, neste momento em Portugal, vou dar o exemplo de Portugal que é mais fácil, nós tínhamos mais poder de compra em 2008, 2009 com o José Sócrates do que hoje, propriamente em 2024, 2025 com Luís Montenegro. Não é? E isto não tem a ver com propriamente única e exclusivamente os governos que nós tivemos, com os políticos em si, mas com a realidade económica geral, não é? Portanto, o contexto internacional. Exato, eu acho que o contexto internacional tem que se zombificar, ou seja, muitos analistas à época, por exemplo, na década de 20, 1929, a seguir à creche da Bolsa dos Estados Unidos, ditaram o fim do capitalismo, mas o capitalismo reaviveu-se, não é? Portanto, zombificou-se, voltou à vida de uma forma diferente, e talvez tenha que isso acontecer em moldes diferentes para que isso aconteça, porque o modelo capitalista não está esgotado. Eu vejo países como, por exemplo, Singapura, o Ruanda é um caso interessantíssimo em África e o Botsuana também, a própria China. Portanto, todos eles, embora mais autocráticos do que supostamente o modelo democrático europeu, têm reavivado e têm desenvolvido economicamente os seus países de forma muito interessante. E isso leva à descredibilização do modelo democrático ocidental. Porquê? À medida que esses países mais autocráticos, a China, casos mais autocráticos também como a Indonésia, enfim, o que quisermos exemplificar aqui, se desenvolveram e têm regimes mais autocráticos. Ou a Coreia, se quiseres. Qual Coreia? Sul? Mas a Coreia é uma democracia, embora mais tradicional, acaba por ser uma democracia. Eu coloco a Coreia dentro do parâmetro do mundo ocidental. Eles já tiveram tudo, não é? Sim, é um caso. Mas depois com a influência dos Estados Unidos, que tiveram muita influência, acabaram por adotar um modelo, digamos, semelhante de democracia ocidental. O mesmo com o Japão, são casos similares nesse aspecto. Sim, mas ainda agora vivemos com tentativa de golpe de Estado e depois condenação do Presidente e depois não sei o quê. Isso são os tiques que eles têm de Coreia do Norte. A influência. Estão-se a aproximar, não é? Da Coreia influência. Mas eu acho que passa muito por aí. Enquanto a questão económica não se resolver, tudo o resto vai ser descredibilizado. Mas quem levou, portanto, olhando assim de fora, quem levou a situação política internacional a esta crise económica foi quem estava a liderar o mundo nessa altura. E quem estava a liderar o mundo nessa altura eram as democracias ocidentais. Portanto, eram os Estados Unidos que lideravam isto tudo, não é? Portanto, a China eram uns coisinhos pequeninos lá, não interessam. E fomos nós que liderámos o mundo em democracia ocidental
para um colapso ou um esgotamento do modelo capitalista que nós tivemos até agora. Ao qual tu dizes que o modelo capitalista parou, estagnou. É um modelo multilateral capitalista. Nós estamos a ver uma coisa muito interessante que se viu no início da Primeira Guerra Mundial, que é o regresso do bilateralismo. E nós vimos isso agora com o Trump. O multilateralismo liberal que nós vimos no pós-Segunda Guerra, a ordem mundial estipulada pelos Estados Unidos, foi aquilo que cimentou esse projeto de democracia ocidental, que agora está a falir. O Trump percebeu isso. O Trump e os Estados Unidos em geral. O próprio Biden também. Porque, por exemplo, agora fala-se muito das tarifas do Trump e não sei o que mais. Mas o Trump aplicou tarifas em 2017 que o Biden não as retirou depois em 2021 quando chegou ao poder. Por isso é que eu digo sempre, embora haja diferenças ideológicas claramente entre um Biden e um Trump, ou entre uma Kamala e um Trump, os Estados Unidos, à esquerda ou à direita, no final do dia, têm sempre um projeto em comum e são sempre a América. Portanto, isso estará sempre acima de tudo. E estamos a ver um regresso do bilateralismo. Ou seja, os Estados Unidos vão deixar de ter uma hegemonia do ponto de vista de intervenção a nível global no mundo e focar-se quase como uma potência regional, governando de dentro para fora. Se antes governavam de fora para dentro com muita intervenção externa, agora vão fazer exatamente o oposto, expandindo o seu império. Daí as negociações para a Groenlândia. Expandindo o seu império? Expandindo o império Sim, na forma na antiga, tradicional de expansão, sim, não é? expandindo não fazendo invasões com caravelas e não sei o quê. Não, porque poderia argumentar que o modelo anterior dos Estados Unidos, pré-Trump, digamos assim, pré-novo Trump, não o Trump anterior, o Trump o novo, era de expansão, era base em todo o lado, era intervenções e revoltas e financiamento de revoltas políticas para aquilo que lhes interessava a eles, e agora estás a dizer, vamos nos virar para dentro, mas ao mesmo tempo estão a renomear o Golfo do México para o Golfo da América, querem a Groenlândia, Canadá é outro estado. No hemisfério que eles querem dominar, que é o quintal deles. Exatamente, é a potência regional, expandindo, mas regionalmente, próximo, uma postura isolacionista, mas sem esquecerem a questão imperial. Claro, por isso querem e o as provocações com o Canadá, as provocações com o México, a Groenlândia, etc. Agora, eu acho que isso é muito interessante e nós olhamos para isso, é porque é que isso aconteceu. E o que aconteceu foi a economia, não é? Portanto, os Estados Unidos neste momento já não conseguem suportar esse modelo expansionista que eles tiveram, do ponto de vista económico, para já porque perderam a supremacia total que tinham sobre o mundo. Portanto, agora aparece a China e aparece um conjunto de outros atores que têm muito poder e muita força económica. Os BRICS. Maltinha, daqui a AI do Tocha, vou interromper aqui uns segundos para te dizer que se às vezes não sabes qual episódio ouvir, vai a frigideira.bitalk.pt e pergunta-lhe. Podes também falar com ela sobre temas que aqui discutimos. Diverte-te e aprende. Só um pormenor, falaram nos BRICS, só aqui muito rápido. Os BRICS, neste momento, em termos de PIB, já representam mais do que o G7. Exatamente. Que é muito interessante. É isso mesmo. Obviamente tem mais população, mas não deixa de ser um dado importante. Antes também tinha mais população e não estavam longe disso. Exatamente. Portanto, a população é secundária. Sim, é que as economias deles estão a crescer. Todas elas. O que tu tens eles já não conseguem suportar isso. A dívida externa é absolutamente abismal. Os juros da dívida é 1 trilhão por ano. O custo dessa dívida é absolutamente louco, não é? Portanto, eles percebem que têm que se concentrar. E mais, e não têm nada, ou seja, não veem como é que isso pode ser alterado dentro deste modelo que existe de expansão internacional e destes acordos da Organização Mundial de Comércio, etc. Porque, efetivamente, eles chegaram a uma situação também que não têm produção interna. Melhor, eles têm muita produção interna, mas têm muito menos produção interna do que tem, por exemplo, a China. E isso leva a que os Estados Unidos sejam deficitários com uma data de grandes economias em termos de exportações. Portanto, esse é um dos grandes argumentos do Trump para as tarifas. É dizer, vamos impor tarifas porque nós importamos muito mais, não é? Do que vocês importam dos nossos produtos. O grande argumento dele contra a União Europeia tem precisamente a ver com isso, que há uma desproporção muito grande entre aquilo que é exportado para os Estados Unidos e aquilo que os Estados Unidos exportam para a Europa. E com razão, até porque a União Europeia supostamente é, no papel, o maior aliado dos Estados Unidos, economicamente, politicamente, mas o maior parceiro comercial da União Europeia neste momento nem são os Estados Unidos, é a China. Há gráficos muito interessantes a compararem quem é que é o maior parceiro comercial de cada país no ano 2000 e no ano 2020. No ano 2000, no globo, no geral, nos países do mundo, Estados Unidos, eu diria 90%, não tenho aqui o mapa à frente, mas para quem quiser pesquisar, é 90% dos países do mundo, o maior parceiro comercial entre a China e os Estados Unidos era sempre os Estados Unidos. Passados 20 anos, é a China em praticamente todos os casos, inclusive a União Europeia. Isso que eu te ia perguntar, se a União Europeia não é a mesma coisa que os Estados Unidos, em que a China é o principal parceiro. Eu acho que é curioso porque a União Europeia
caminha para a sua falência institucional. Sim, já lá vamos à União Europeia, que acho que isso é um caso muito isso especial. só aqui para concluir, no caso da China, há bocado falava-se aqui não sei de qual de vocês dois mencionou, mas a questão da Organização Mundial do Comércio. Um dos principais motivos para agora o Trump fazer o que está a fazer, ou os Estados Unidos quererem fazer o que querem fazer, é o facto da China ter entrado em 2001 com o aval dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. A quantidade de exportações que a China tinha, desde a reforma económica que eles fizeram em 78, com o Xiaoping, até 2001, foi grande. Mas a partir de 2001, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, disparou de uma forma, se forem ver os gráficos, é uma coisa astronómica. Aquilo sobe em flash, um relâmpago brutal. E isso viu-se quando chegamos a 2020 e o globo, o mundo em geral, tem a China como maior parceiro comercial em muitíssimos dos casos. Pá, não é a primeira vez que vamos falar sobre isto, mas efetivamente nós estamos neste momento ao desmontar completo da globalização. Já temos falado sobre isso há muito tempo. A globalização neste momento não interessa aos Estados Unidos. É exatamente. Porque a globalização o que levou foi a transferência da produção para um país que produzia mais barato por razões de ganhar mais dinheiro, ter mais-valias. Portanto, as empresas capitalistas, o mundo capitalista, achou que havia ali mão de obra barata que eles podiam usar. E como os transportes também eram baratos, logo era o ideal para a China que produza. Ela é muito mais barata. Então os Estados Unidos mandaram a produção para a China, a Europa mandou a produção para a China, não é? E Estavam agora? a ganhar mais dinheiro com isso e de repente as coisas inverteram-se completamente, porque a China não só se tornou como a fábrica do mundo, como também tornou-se a fábrica de qualidade do mundo, ou seja, a China passou a ter produção própria que consegue exportar para estes países. Portanto, E já não eles é têm só que pagar tecnologia. já não têm é que só em pagar tudo. quantidade, é também em qualidade. É isso, não é só a fábrica, eles próprios pensam e fazem os produtos novos. Exatamente, ou Olha, seja, a Huawei, esses gajos todos. precisamente, o produto chinês antigamente era visto como a versão chinesa e não sei o que mais. Hoje em dia o produto chinês tem qualidade e rivaliza direto ou indiretamente com os produtos americanos. Claro. E estamos a assistir a uma coisa gira, que foi as unidades de produção foram movidas para a China. A China neste momento ainda as detém. Os países europeus e a América querem reavivar essa questão de protecionismo industrial e reindustrializar essas mesmas zonas. E a China o que faz é muito interessante. Consegue passar algumas das suas unidades de produção para países periféricos à China. Exato. Os NPIs, por exemplo, os novos países industrializados do Sudeste Asiático e da ASEAN principalmente. A Indonésia, eu mencionava há bocado, vai ter um boom de crescimento económico brutal. O século XXI é o século asiático. Filipinas também. E Filipinas também. E estás a ver ainda outro movimento que é... São mais baratos que a China. Precisamente. Estás a ver o Precisamente. movimento de know-how chinês, de empresas que têm know-how chinês de produção, a virem para a Europa e para os Estados Unidos. Verdade. Não é? Tu tens verdade. fábricas, especialmente dependendo de algumas indústrias, mas a indústria automóvel é uma desgraça, não é? Se nós queremos falar de uma indústria que está mesmo nas lonas, a automóvel é um exemplo excelente. Por isso é que querem colocar tarifas aos produtos chineses. Exato, só que estão a chamar Pela também concorrência. chineses para vir gerir as fábricas da Volkswagen. Ora, nem mais. Mas isto já acontece há muitos anos, até em Portugal, porque a influência económica chinesa na Europa, aqui um exemplo, a EDP, por exemplo, não é? Ou o próprio grupo do Hospital da Luz, por exemplo, são grupos económicos grandes em Portugal que são geridos por capital chinês. E é muito interessante ver isso, porque agora estamos a ver os efeitos, entre aspas, disso, que já foi na altura do Passos, mais há 10, 15 anos atrás, mas agora é que vemos de uma forma hegemónica isso a Mas acontecer. isso é mau? Não. É igual. No modelo capitalista? O dinheiro no modelo capitalista, o dinheiro Só- não tem cor, não é? Eu acho que só pode ser mau, isto de um ponto de vista económico não é mau, só pode ser mau quando de um ponto de vista político isso coloca em causa a soberania das nações. Espera, mas do ponto de vista político, quem começou a usar a economia na política foram os Estados Unidos, não foi a China, Foi o Ocidente. não é? Portanto, Eu diria até outra coisa, quem começou a usar a economia na política de um ponto de vista global até foram os portugueses. Certo, Porque depende de vamos- quão para trás nós Como vamos, para trás né? é que nós vamos, não é? Como certo, como tá para trás bem. é que nós Sim, vamos. mas neste modelo O que tu novo... estás a dizer é que a economia nunca esteve desligada da política. Nunca. E os políticos que o tentam fazer não percebem nada de economia nem de política. Então assumirmos que este movimento económico chinês não vai estar ligado à política também é sermos ingênuos. Completamente. Sermos ingênuos, Até porque porque vai acontecer. precisamente. E Está a acontecer. o nome do modelo, há vários modelos. A China é claramente um país capitalista. Quem diz que a China é comunista, politicamente pode ser porque é uma ditadura. Convenientemente comunista. O que eu quis? É convenientemente. Convenientemente comunista. Comunista. Politicamente até Não há, pode ser não porque há nada melhor para um capitalista do que ter um regime comunista. em determinadas alguns analistas dizem isso, por acaso. Há uma caracterização do modelo económico chinês que é a que eu gosto mais, que é o capitalismo de Estado, que é do Joshua Kurlansky, em que ele diz que o capitalismo de Estado é quando o governo, direto ou indiretamente, controla
33 ou mais por cento das 500 maiores empresas do país, que é As o caso, Golden Shares. exatamente, que é o caso da China, em muitos casos, se bem que a China depois tem alguns problemas, nomeadamente as acusações de dumping, o facto de colocarem um valor político na sua moeda que não o valor real que corresponde às reservas de ouro e às relações entre a oferta e a procura, mas isso pronto, são questões que... Isso todos fazem. A União Europeia faz exatamente a mesma coisa com a agricultura. A União Europeia faz uma coisa diferente, que é o excesso de impressão de moeda que gera inflação na mas promessa às em suas termos da populações que vai resolver agricultura, problemas económicos e não Mas com a resolve nada. subsidiação da agricultura que se faz na União Europeia é exatamente a mesma coisa. E eu ainda me lembro, se foi na década de 90, já não me recordo, quando começaram a providenciar mais fundos europeus para Portugal também, houve muitos agricultores a queimarem os seus produtos porque eram incentivados a não produzir mais. E portanto, como tinham excesso de produção e não conseguiam escoá-la, queimavam. Por causa de uma oligarquia que tomou a decisão para proteger determinados, na altura até França, muita França. Não, sobretudo França. Na parte da agricultura era a França. É o grande beneficiário da política agrícola. Que era, se houver menos produção ali em Portugal, aquilo que nós produzimos aqui, os nossos agricultores franceses produzem, tem mais valor, não é? Sim, sim. E portanto, complexo, não é? Mas a verdade é que, tal como a política nunca Por exemplo, é a razão porque a Ucrânia nunca vai fazer parte da União Europeia, não é? Eu não digo demasiados nunca. campos. Por causa da agricultura. Eu não digo nunca, mas eu por acaso agora estamos a assistir ao início do fim da guerra. Eu sempre disse que mal o Trump chegasse, achava que aquilo ia terminar. Eu também. Acho que era. Mas Concordo com essa visão. eu ando há 3 anos a dizer, não quero aqui dar uma espécie de maia da política, não é isso, mas a fazer futurologia. Mas o desfecho desta guerra parecia-me, eu não vou dizer óbvio desde o início, mas era algo previsível. Ou seja, a história não se repete, mas rima. E as guerras terminaram sempre com divisões territoriais, e um lado fica a ser dominado por uma potência e o outro fica a ser dominado por outra potência. Foi assim com a Alemanha no pós-Segunda Guerra e foi assim com as Coreias no pós-Guerra das Coreias. E a Ucrânia não vai ser muito diferente disto. Há uma parte territorial da Ucrânia que fica sob a alçada do Ocidente e essa parte eventualmente pode ser integrada no contexto da NATO ou da União Europeia, mais facilmente da União Europeia do que da NATO. A NATO não vai ser de certeza. Na NATO tenho sérias dúvidas, da União Europeia ainda coloca a hipótese, mas da NATO tenho sérias dúvidas. E o outro lado, provavelmente a parte mais leste da Ucrânia, ficará sob a alçada da Rússia. O que tu estás a dizer é exatamente o que estávamos a falar há pouco, que é esta mudança de direção dos Estados Unidos, em que não se querem ingerir aí, espalhar a sua hegemonia e a sua influência nos outros países, financiando revoltas, financiando, digamos, os adversários dos seus adversários, não é? Esta mudança dos Estados Unidos fez com que a guerra na Ucrânia não faça sentido para a política do Trump. Pois não. Portanto, como não faz sentido para a política do Trump, a guerra vai acabar. Precisamente. Mas ele não é indiferente. Porque ele quer ir buscar 500 mil milhões em recursos ucranianos, certo, para pagar a ajuda que Mas isso é o businessman Trump a falar, não é? Claro, ok. Portanto, ou seja, lá está a economia outra vez. É mais uma vez. A entrar, eu acho que à grande. É uma redireção do mercado americano, não é? Se era vantajoso para os Estados Unidos reconstruírem a Europa e ajudarem a Europa, porque era um mercado emergente no pós-Segunda Guerra Mundial, hoje em dia não é. Mas repara, no caso da Ucrânia, era estratégico para a Rússia, por exemplo, o tema da Crimeia, não é? E foi uma coisa que logo mesmo no início, mesmo antes de começar a guerra, digamos, mais séria, foi logo resolvido. Podemos fazer um paralelismo semelhante nos Estados Unidos à importância que tem, por exemplo, a Groenlândia, não é? Mas também era importante para a Rússia. É completamente diferente, mas tem a ver com uma posição estratégica, não é? Porque eles precisavam ter aquela base naval, os russos. E o Trump está a pensar, tu próprio disseste, nós temos que defender aqui a nossa zona. Por outro lado, na Rússia... Precisam ter acesso ao Ártico. Portanto, esquecendo a política, não é? Em termos económicos, também há o interesse de todos os recursos naturais que existem na Ucrânia. Coisa que o Trump também está a olhar. Espera aí, temos aqui o Canadá, a gente é que financia isto, tem lá montes de coisas interessantes. Não sei o que é que poderá haver na Groenlândia. Na Groenlândia há coisas muito importantes. Haverá muito. Há o de gelo. Há o de gelo, que é importante nos próximos anos. Com todos os recursos que depois há de baixo, que agora é muito difícil de explorar, praticamente impossível, mas que no futuro eventualmente vai ser possível. Tens a Rússia tem para aí pouco mais de metade, talvez, do espaço ártico. O segundo maior é o Canadá e a seguir é a Groenlândia. Portanto, em termos de transporte, de passagem logística, digamos toda assim, a logística com o degelo e, portanto, com as alterações climáticas,
o mar do Norte não é o Mar do Norte, é o Ártico. O Ártico passa a ser uma das vias principais de comunicação entre as grandes economias, inclusive para a China, não é? É mais rápido chegar à China pelo Ártico, para a Europa chegar à China pelo Ártico, do que ir pelo Suez. Já não estou a falar por dar a volta à África. Exato. Portanto, e depois tens outra coisa do ponto de vista militar, que é o espaço entre a Groenlândia e o Mar do Norte, digamos assim, é por onde passam os submarinos russos quando vão para o Atlântico. Portanto, é um bom pormenor. E isso é, do ponto de vista de estratégia militar, também é muito importante, não é? Portanto, é a zona onde há um maior espaço de mar. Eles não podem passar pelo Bering, que é um estreito muito pequeno entre os Estados Unidos e a Rússia, completamente controlado. E o único outro sítio é precisamente ali, não é? Portanto, esse é para fechar o hemisfério norte, para fechar o hemisfério da América, diremos assim, não é? Portanto, o hemisfério aquela região ocidental, do Atlântico Norte, não é? Epá, obviamente tu fechas praticamente o Atlântico Norte controlando ali aquela zona, não é? Que não é fácil, porque aquilo é... Mas é um projeto interessantíssimo por parte do Trump, gostando ou não é? Acho que isso é indiferente, mas ele controlando, ele também já falou do Canal do Panamá, que é um dado curioso, porque foram os Estados Unidos em 1910 ou 1907 que construíram e pagaram o Canal do Panamá. E o Trump agora vem dizer, nós queremos controlo, direto ou indireto, sobre o Canal do Panamá. Então ele fica ali com o controle na América Central, fica com o controle na fronteira sul com o México, fala da anexação do Canadá na parte mais norte do continente da América do Norte e ainda mais acima com a questão da Groenlândia. Ainda vamos assistir no futuro. Previsão? Ainda vamos assistir ao que ele vai fazer com o Chile e com a Antártida. Ou seja, na prática fica apenas mais uma zona de passagem entre o Atlântico e o Pacífico. E o Chile é curioso, porque o Chile é o país da América do Sul mais... É controlar o Estreito de Magalhães, não é? E precisamente, e até de um ponto de vista político faz sentido, porque o Chile é o país mais ocidentalizado da América do Sul. Eu sei que nós temos uma proximidade grande com o Brasil, mas o mais integrado no mundo ocidental desenvolvido é o Chile. É o único, se não estou em erro, da América do Sul que está na OCDE. Até fazia, politicamente e estrategicamente, fazia todo o sentido o caso do Chile. E mesmo se olhares para a Argentina, não é? Se calhar o país da América Latina que está mais alinhado com a linha Trump. Neste momento, claramente. Sim, mas a Argentina não tem tanto acesso, não é? Quem tem acesso mesmo é o Chile. Mas está ali, é grande. Sim. São os europeus. Exato, são os europeus da América do Sul. Pá, no meio disto tudo, estavas tu a dizer, e bem, a Europa está um bocadinho... Está fora do baralho. Está um bocadinho tramada, não é? Está fora do baralho. Está completamente fora do baralho. Por culpa nossa, não é? Portanto, os Estados Unidos inovam. Há aquela piada que se faz agora, os memes na internet a dizerem os americanos criam, os chineses copiam, os europeus regulam. Portanto, é o que acontece agora neste momento, enquanto os americanos tiveram... Não, espera aí, os europeus também inovaram. Nós temos agora aquelas tampinhas nas garrafas que não saem da garrafa. As tampas da garrafa não saem. É para te coçar o nariz quando bebes. Quando bebes, não é? Epá, no ginásio não me dá jeito nenhum, só que uma parte detesto aquilo. Não gosto de nada. Pois, também demos um tiro no pé e a questão é, voltamos outra vez, economia e política. Nós não temos economia forte na Europa. Zero. Porque nós não temos líderes fortes, nós não temos política forte. Nada. E o modelo, começando do início, como eu falei, o modelo europeu está esgotado. E não há nenhum... O modelo europeu está esgotado. Mas qual modelo europeu? Este modelo que nós temos. Modelo político. Um modelo supranacionalista europeu. Eu creio que isto está completamente ultrapassado e nós temos um problema que é passar à frente. Nós ainda não nos interámos na Europa, politicamente falando, que acabou. Nós precisamos de algo novo. A meu ver, nós precisamos de reindustrialização, nós precisamos de desregular e tornar a economia europeia mais ágil. E competir diretamente num protecionismo, entre aspas, maior, com os outros mercados existentes. O mundo neste momento não é bipolar. Se no pós-segunda guerra era bipolar, numa vertente comunista, capitalista, entre os americanos e os soviéticos, agora já não é. Há várias vertentes aqui. É um mundo multipolar. Os russos podem ter mais alinhamento com os chineses, mas mesmo assim fazem parte de duas forças diferentes, não é? É uma coisa dispar. Os próprios países, falávamos há bocado, da ASEAN, a Indonésia, as Filipinas, têm uma agenda um pouco diferente da chinesa. A própria Índia tem uma agenda diferente. Tem uma agenda diferente, não é? Portanto, é muito curioso. Nesta questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, a Europa acabava por fazer das coisas mais estúpidas que eu já vi. Dar tiros no pé. Completamente, que era, nós não compramos gás à Rússia.
Pronto, muito bem. Então o que é que vamos fazer? Vamos comprar gás à Índia, que nem sequer produz gás, e esse gás da Índia veio de onde? Vem da Rússia. Só que a Índia comprou esse gás à Rússia e, portanto, vai vendê-lo à Europa a um preço superior do que a Europa comprasse à Rússia. E não só, e porque a Europa não estava a comprar à Rússia, a Índia até podia comprar à Rússia com desconto. Exatamente. E vendia mais caro, E vendia mais caro. do que a Europa poderia comprar E depois diretamente. importávamos também o gás dos Estados Unidos. Também. E no caso de Portugal, nós acho que até nem importamos Portugal da não. Rússia, Portugal é estamos da a falar da Nigéria e de outros países. Mas a Alemanha, Mas não a é? Alemanha estava A completamente dependente. Alemanha tinha uma autoestrada de gás Sim. direta para a Rússia, não é? Destruíram aquela cena. Eles disseram, não, na boa. Ainda bem que destruíram isto. Assim já não estamos dependentes. Assim já não estamos dependentes. Já não, senão é pá, apetecia-nos, né? Ainda bem que nos pararam, senão hoje não se aguentava. O problema disso foi que Disparado. a questão da resolução dos conflitos que foi utilizado no pós-Segunda Guerra foi a interdependência nos materiais de guerra, não é? Que levou à criação da seca, do carvão e do aço. E criou-se uma interdependência franco-germânica, em que a França e a Alemanha estavam dependentes uma da outra, economicamente nesses materiais, portanto, como estavam interdependentes, não se iria criar guerra. Ora, o que aconteceu no caso da Alemanha e da Rússia foi exatamente a mesma coisa que essa interdependência do bloco franco-germânico no pós-Segunda Guerra, só que não foi uma interdependência, foi só uma dependência de um lado. Portanto, era muito mais fácil para a Rússia fazer chantagem institucional porque não estava dependente da Alemanha do que propriamente a Alemanha fazer chantagem à Rússia porque era a Rússia. Não estava Mas atenção. independente. Estava Em que dependente no aspecto? sentido que eram os clientes deles. Não é o mesmo que tu dizes, Claro. olha, eu tenho uma Mas empresa, tenho clientes. Não vende à Alemanha, vendeu à Índia. Não, mas Mas repara, tinha que vender com desconto. mas quem prescindiu foi a Alemanha, não é? Sim, mas Ou seja, a verdade é que o prescindiu, foi um Ocidente é acidente. que prescindiu de receber o gás. Mas e as consequências estão agora, não é? Ou seja, Claro, as a consequências são Alemanha brutais. está em recessão pelo segundo ano consecutivo. E o problema do mercado multilateral a nível global é que se as vantagens no mercado multilateral são para os dois lados, as desvantagens também são. Ou seja, se a Rússia iria perder com isto por ter menos um comprador, a Alemanha também iria ter. A verdade é Estamos a ver que, agora. como tu disseste, a Alemanha ia perder muito mais. E está à prova. E está a perder muito mais. Né? E está à prova. E, epá, na minha opinião, não existe uma Europa forte sem a inclusão da Rússia. Porque a Rússia está na Europa. Isso é uma opinião muito polémica que estás a dizer, Eu sei. mas eu concordo plenamente contigo. Mas quem acha isto polémico é quem não leu livros sobre o que aconteceu há 100 anos atrás. Eu vou dar, talvez as pessoas não se lembrem, que talvez não, já foi há 100 anos atrás, não é? Mas na Primeira Guerra Mundial, a França e o Reino Unido eram aliadas da Rússia, não é? Combatiam contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Portanto, não é nada de estranho a Rússia ser uma aliada dos países da Europa Ocidental. Espera aí, na Segunda Guerra também. E na Segunda Guerra também, não é? Eu E, dou um ainda, exemplo- e entra os Estados Unidos no Só na mix. terceira é que não. Sim, exato. Bem, isto, terceira. vamos ver. Não sei, eu acho que a aproximação claramente foi essa a mensagem que o Trump quis passar, não é? Eu E portanto, não- a última mensagem, a primeira mensagem que o Trump passou da relação com o Putin, não é? Foi, epá, nós falámos, nós pensámos, nós lutámos juntos, nós já sacrificámos muito no passado e conseguimos trabalhar em conjunto, nós temos que resolver isto. E os europeus estão ali a olhar. Pois, Sim, isso sim, é que é inacreditável. Quer E dizer, a parte mais interessada, nós- não é? Portanto, nós de facto, se calhar quando isto for para lá já está completamente desatualizado desse ponto de se vista. calhar a guerra já político. acabou quando isto. Já estará Não sei quando é que isto vai para o completamente ar, nem sei. Quando é que. Mas efetivamente, o que o Trump fez foi ignorar completamente a Europa. Ou seja, nem houve um telefonema para nenhum líder europeu a dizer: olha, esse cá não sabia a quem ligar, não é? Era a parte mais difícil. A Era quem é a que parte ele ia mais ligar? difícil. O António Costa. Estavas a dizer que essa foi dura. Pá, não tinha para quem ligar, pronto, não ligou a ninguém. O gajo foi à lista de telefone e dizer, liga quem, man? Pois. Bem, Todos os que ele conhecia já lá não estão. Então, Não, olha, e os que existem são fracos, não é? diretamente Entre para o que existem são Macron, Olaf fraquíssimos. Scholz, pá, não é? Meloni, eu gosto da Meloni. ele também. Pois acredito que sim. Também acho que ela faz o... Só que ele acha que ela não é a líder europeia, não é? Portanto, Ele fez esse statement, não sabia por acaso. o quê? O Que ele Trump não era que líder. ela não era boa líder? Não, europeia? não. Não, essa é uma opinião tua. Estou a dizer que ele não a considera como tal, porque ela. Sim, não tem a força Itália da não tem a Europa. força. Ah, não, sim, claro, sim. Mas Portanto, quem é que tem já? Agora já não tem ninguém. A Alemanha está de cacos. pá, poderia ser a Grã-Bretanha, mas na Grã-Bretanha está a desgraça total, não é? Portanto, eles estão completamente às avessas com os Estados Unidos, não é? Sim. Não, e o Keir Starmer também é um primeiro-ministro fraquíssimo. Ele já caiu nas sondagens de forma bruta, não sei se já viram. Repara, sim, mas também tens que ver o seguinte: o Trump, quando entrou em conflito com o Canadá, está a entrar em conflito também com a UK, não é? Porque eles fazem parte da coroa Faz britânica. parte, exatamente. Portanto, aquilo é um território da coroa britânica, não Precisamente. esqueçamos.
precisamente. Portanto, há um conflito claro neste momento entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. E tem a ver com a mesma questão, que é aquilo que estavas a falar logo no início da nossa conversa, nós estamos a viver numa luta entre os globalistas e os nacionalistas, chamemos assim, não é? Portanto, ou seja, entre aqueles que pretendem continuar com o projeto da globalização e os outros que querem desmantelar o projeto da globalização e querem passar para relações bilaterais. Portanto, nem sequer isto pode pôr em causa não só a União Europeia no futuro, como pode pôr em causa a existência das Nações Unidas. Também. Como tal, pelo menos Também. no modelo atual, não é? Portanto, Mas quem é que tu achas que está a defender o modelo Quem? Qual? global, de globalismo? A Europa, claramente, e o Reino Unido. Mas são os únicos. São os Eu únicos. diria que mesmo o Reino Unido... Os Estados Unidos também estavam a defendê-lo. Sim, eu Agora diria... Mas mudaram. neste momento mudaram. Porque Portanto, são e os agora? únicos. Mais ninguém está a defendê-lo. São os A Europa. únicos. Só a Europa, certo? É, são E a os Europa não únicos. conta para a bola neste Não, e o momento. UK também, não é? Eu tinha dúvidas até no caso do Reino Unido por duas razões. Primeiro, o Brexit, porque saindo da União Europeia, mesmo que ainda sejam favoráveis em determinado aspecto à questão da globalização, é um grande pontapé no projeto da globalização. Mas na altura não estava isso em causa. Estás a ver? Não sei Se até que estivesse ponto. em causa, eles não tinham saído. Eu acho que estava em causa. Eu acredito na altura que já estaria em causa, até porque um dos argumentos que na altura o Nigel Farage, que agora está em primeiro nas sondagens para ser Primeiro-Ministro do Reino Unido, o Reform UK, que é o partido dele, neste momento já há sondagens que dão o primeiro lugar, ou É seja, verdade. portanto, é muito curioso ver o que é que vai acontecer, e eu acho que isso também é uma resposta a esse projeto, porque o Reino Unido sempre esteve um pé dentro e um pé fora da União Europeia, portanto eles sempre tiveram aquela questão de nós somos da Europa, mas não somos da Europa continental. E eu até pessoalmente, na vertente ideológica porque eu sou um bocado liberal clássico nesse aspecto, eu adoro a vertente anglo-saxónica deles, eu gosto da visão britânica do mundo, e eu acho que isso está a regressar, aquela visão clássica deles em que nós estamos a governar de dentro para fora, para o resto Tu do achas mundo. que eles se aperceberam do que estava a acontecer? Porque a verdade é, na altura do Brexit, portanto, foi uma surpresa, porque pá, em princípio não ia ganhar o Brexit, mas ganhou. Houve mensagens, ou passou-se a mensagem de que houve pessoas que se arrependeram, e durante uns tempos houve essa conversa, pairou essa ideia no ar, mas hoje olhamos para trás e se calhar foi o melhor que eles podiam ter feito. Não, porque o UK perdeu completamente qualquer protagonismo internacional. Não sei se perdeu, libertou-se e agora está livre. Portanto, nós estamos a falar que a Europa está-se a afundar. É como se os gajos entraram num pequeno bote salva-vidas, Só que- afastaram-se, não têm o poder que tinham naquele barco gigante, mas agora estão livres para irem para Também onde eles quiserem. estão livres, mas estão sozinhos, ou seja, Eu não- o Sim, Reino sim, Unido sim. não consegue viver sem o seu projeto global, Eu diria... não é? Porque, aliás, a coroa, lá está, falámos da coroa, não é? A coroa engloba, para além do UK, países como o Canadá, Nova como Zelândia, a Austrália. Austrália, Nova Zelândia, É mesmo a influência que eles têm África com a do Índia. Sul e por aí Se eles fora. tivessem um líder forte, como é, por exemplo, um líder com visão, como por exemplo o Trump tem uma visão para a América, se eles tivessem um líder no UK, no Reino Unido, com uma visão forte, pá, eles têm um império ainda espalhado pelo mundo. Brutal. Eles podem criar as relações, Mas ainda é- têm a Libra. Eles têm as A questão é relações. mesmo essa. Eu acho é que quem votou no Brexit a achar que iria ser fácil ser, eu acho que a longo prazo, de um ponto de vista estrutural, foi a melhor coisa que poderiam ter feito, por uma simples razão. A União Europeia é um império falido e, portanto, eles saíram antes da bancarrota política acontecer. No caso do Reino Unido, quando saiu da União Europeia. A cena é que saíram com tantas manias que a bancarrota aconteceu lá na mesma. Exatamente, porque isto é uma questão de tempo. Eu acho é que as pessoas que achavam que iria ser fácil ao sair de um bloco económico em que tens 27 parceiros diretos de negociação, iria ser fácil sem consequências negativas ou externalidades negativas, viviam num mundo à parte. Isto iria ser sempre complicado a curto e médio prazo. Agora, a longo prazo, se o Reino Unido souber fazer uma reestruturação de parceiros comerciais, aproveitando a Commonwealth, que é uma zona de preferência aduaneira muito interessante para se explorar em termos de mercado global, o Reino Unido pode sair de uma situação muito mais favorável do que a Europa continental daqui a 10 ou 20 anos. A Europa continental tem uma hipótese. Que é? Tem duas hipóteses. Uma foi a que o Tocha já enunciou, mas que neste momento, no contexto em que nós estamos a viver, seria muito complicado, Que é a Rússia. que era associar-se com a Rússia do ponto de vista económico, não é? Portanto, tudo o que se fez foi para destruir precisamente isso, e acho que isso está em cacos e vai levar dezenas de anos para alterar. E podemos argumentar se não é uma jogada Sim, sim. de gênio dos Estados Unidos. Também, porque enfraquecem dois Sem impérios dúvida. de uma vez só. Sem dúvida. O Medvedev falou disso, de uma zona de livre comércio Por muito, entre Lisboa e Vladivostok. por muito estranho que pareça,
por muito estranho que pareça, eu acho que a única safra que a Europa tinha neste momento era voltar ao velho projeto de integração da Turquia na União Europeia. Tenho muito ceticismo. Muito, Pronto, mas era a única hipótese que tinha. Sim, Muito ainda não falámos dessa parte do mundo. muito ceticismo. Porque a Turquia está numa vertente muito expansionista, neste Correto. momento. Portanto, está a conseguir ganhar em várias frentes. Portanto, observamos o que é que aconteceu na Síria, o que é que aconteceu no Cáucaso, com o Azerbaijão a ganhar a guerra contra a Arménia e a Arménia agora a ser também engolida, diremos assim, de alguma forma pela Turquia. Sabemos que há aproximações muito grandes à Turquia nos países da Ásia Central, não é? Portanto, ou seja, a Turquia está-se a tornar uma potência grande, sendo muito fraca do ponto de vista económico, não é? Portanto, e atravessando uma crise gigantesca do ponto de vista económico, eles têm conseguido construir um império de influência gigantesco. E estão numa localização interessante, não é? Pois, e estão numa localização interessante, mas eles sempre estiveram lá. Mas porquê que tu reagiste dessa forma? Quais são os teus receios? Muitíssimos. Primeiro, integrar a Turquia na União Europeia é um problema, porque a União Europeia aí passaria a fazer fronteira com o Irão. E com vários países muito problemáticos da zona do Médio Oriente. Mas qual é o problema disso? Para já não é ir fazer fronteira, porque ainda tem o Iraque pelo meio. Com o Iraque, mas a questão, portanto, está ali numa zona muito problemática. E tendo em conta que na União Europeia há livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, é uma porta de entrada perigosíssima para a segurança da Europa neste momento. Ui, mas isso continua a ser uma porta descancarada. Mas não faz parte das instituições europeias. Está bem, mas olha, eu acho que... E também há a matriz cultural e a matriz de identidade e a questão religiosa. Eu concordo com isso tudo, mas já há mais religião na Alemanha e em França muçulmana do que há se cá na Turquia. Mas eu acho que isso aí ou não pelo menos mais extremistas religiosos em França e na Alemanha do que propriamente em Istambul. Eu acho que isso não pode ser levado com levianidade, porque ainda hoje tivemos um atentado na Alemanha. Uma pessoa atropelou, era um afegão de 24 anos, e eu acho que ao permitirmos a expansão da União Europeia para esses territórios muitíssimo próximos geograficamente do Médio Oriente, pode levar a um perigo ainda maior. Eu concordo contigo, pode levar, sem dúvida. Mas a questão está em que hoje em dia as relações entre blocos não têm que ser feitas necessariamente por uniões. Ou seja, esta coisa de que a União Europeia tem que se expandir e tem que reforçar, abrir as fronteiras todas, necessariamente integrando a Turquia passar a ser o 28º país, ou seja, o que for, isso já não faz sentido. Mas pode haver acordos muito especiais. Mas é obrigatório, ou seja, quando um Estado-membro novo entra na União Europeia... Mas pode não entrar. Mudam-se as regras, caraças. Podes ter um acordo não é assim tão fácil, porque tinha que ser votado por unanimidade com... Mas podes criar uma relação completamente diferente, percebes? Em que tens um regime comercial especial com a Turquia de que não tens com os outros países à volta. Não, isso sim, pronto, mas integração... Não tem que ser integrado. Integrar não consegues integrar, porque os gajos são maiores que nós quase, não é? Sim. Não, mas eu presumi que a questão do integrar é colocar a Turquia na União Europeia. Isso eu sou completamente... Não. É voltar às negociações e conseguir ter uma integração. Eu acho que não é isso que estamos a discutir, porque repara, tu próprio disseste, o modelo está esgotado, e se nós assumimos que o modelo como temos, não temos hipótese... Que estavam a dizer a Turquia entrar na União Europeia, que é uma coisa diferente de... Acho que é um pequeno... É a mesma possibilidade... Um redirecionar de mercado, não é? Sim, mas é a mesma possibilidade de juntar-se com a Rússia, não é? Nada seria possível fazer isto com a Rússia se nós não repensarmos profundamente como é que funciona a Europa e qual é que é a nossa estratégia, como é que nós gerimos as relações fora da União Europeia, não é? Numa hipótese Turquia seria também repensar completamente como é que nós porque também a relação com a Rússia nunca poderia ser no sentido de integrar a Rússia. Eu acho que o modelo como está, ou seguir deste modelo, nenhuma das hipóteses é possível. É pôr uma sardinha a tentar domesticar uma baleia. Nós tínhamos um modelo interessante, que era cooperação económica com a Rússia e cooperação militar com a Turquia, porque a Turquia faz parte da NATO, que é um dado interessante. Mas a NATO vai continuar a existir? Eu acho que quer a NATO, quer a União Europeia vai acabar, não sei quando, não é uma questão de se, é uma questão de quando. A NATO não sei se acaba, mas vai ter que sofrer uma reestruturação enorme. O Trump já ameaçou. O Trump já ameaçou, e até porque os Estados Unidos sozinhos contribuem mais de 50% sozinhos do que os outros 28 ou 29 países juntos. Acho que é uma coisa que muita gente não sabe. Portanto, a partir do momento em que o principal financiador da NATO rejeita a ideia institucional para o futuro, o resto fica completamente comprometido.
Também a NATO sempre foi uma ferramenta dos Estados Unidos, portanto eu percebo porque é que eles financiam a maior parte, não é? Sim. Aliás, a NATO é o exemplo de que a questão da democracia e tal não importa assim tanto quando dá jeito. Portugal entra para a NATO, os princípios fundadores da NATO era proteger a zona do Atlântico Norte e que todos os países tinham que ser uma democracia. Portugal entrou para a NATO em 1949. Quem mandava neste país em 1949 era alguém que, pelo que eu sei, não gostava assim tanto de eleições, que era o Salazar. Exato. E porquê é que Portugal entrou? Porque os Estados Unidos precisavam de uma base militar entre a Europa e os Estados Unidos, e por isso é que fizeram a base das lajes nos Açores. Portanto, aí a questão da democracia foi um bocado assim estada para canto, porque dava imenso jeito do ponto de vista institucional e político. O oceano era muito longo. Exatamente, era Mas não muito era só comprido. Portugal, Precisavam também, de uma ponte. também Espanha não era um país democrático e a Grécia também não era. Mas na altura. a Espanha entrou mais tarde. Eu sei, mas sim. quando entrou continuava a ser Sim, um país, uma ditadura na altura. Olha, e já passamos bastante pelo globo, ainda nos falta Médio Oriente, ainda nos falta a África, explorámos um bocadinho o Médio Oriente, mas antes de irmos a esses temas, na nossa versão e continuar nas nossas plataformas, vamos aqui à Frigideira, porque ela de certeza que tem alguma coisa para nós. Frigideira, estás aí? Calorosas saudações, Gonçalo. Nós aqui também somos muito conservadores, mas é só no que cozinhamos. Que engraçadinha. Gostaste da saudação? Não, gostei da referência. Passa a falta de dizer cultivem, está ótimo, espetacular. Olha, e o que é que tens mais para nós? O que é que tens hoje? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Bife. Bora. Muito bem, o mais suculento. Vamos grelhar. Deixa-me só preparar. Está quase e... pronto. Que isto é O Chega ativou o botão da autodestruição. Sim. Vê-se? Olha a fumarada que está aqui. Pois, eu não me tinha referido a referência. Pá, isto é mesmo uma frigideira ou não? É, ele acabou de fritar um bife. Espetacular. Não, mas sim. Acho que aquilo está em completa ebulição. Está pior que a União Europeia? Pelo menos tem havido mais escândalos nos últimos tempos. Não sei qual é que acaba primeiro. Pá, não sei se acaba ou não, estes teasers são diferentes. Mas não podes medir pelos escândalos, né? Os nossos partidos principais, escândalos é o que não lhes falta e continua aí. Sim, mas sabes que a pressão mediática ao Chega é mais do que a dos outros países, não é? Dos outros países, dos outros partidos. E portanto aí acho que o dano que se faz institucionalmente ao Chega acaba por ser maior do que propriamente ao PS e ao PSD, porque normalmente os partidos da direita radical europeia são mais pressionados pela narrativa anti-status quo e etc, que os faz ser um bocadinho mais visados do ponto de vista mediático. Mas eu não sei, sabes, porque há muitas pessoas do que eu estou a perceber, portanto, quando se ligaram ao Chega, têm um sentimento muito forte contra o resto, não é? E também foi isso que puxou no Chega, um movimento antissistema, digamos assim, não é? E reconhecem que é um partido novo. Não é? E reconhecem que o líder do Chega é uma pessoa que tem presença, por mais que diga X, Y, Z, não vou discutir o que é que o Ventura diz, mas ele tem uma presença muito forte, presença de líder, pá, e também lidou com a situação um bocadinho diferente do que as pessoas estavam habituadas. E eu vejo um movimento claro de defesa de que a forma como ele lidou com a situação é que é o exemplo para aquela cambada de corruptos há anos que fazem exatamente a mesma coisa. O Ventura é um político muito bom em termos de oratória. Acho que ele é, a seguir ao José Sócrates, o melhor político que Portugal já teve nos últimos 50 anos, em termos de oratória. Agora, esqueceste de Mário Soares. Em termos de oratória, não, José Sócrates é muito melhor. José Sócrates, para mim, é o melhor político que eu já vi em termos de oratória. Mas são opiniões pessoais, não é? Mas eu gosto imenso do Sócrates a falar, embora que do ponto de vista político tenha as minhas grandes reservas. No financeiro teve bem, né? Pode ele. Mas isto para dizer, sim, ele lidou com a situação de forma diferente. Ele estava, no caso, ele estava completamente encostado à parede, figurativamente falando, e lidou bem com as circunstâncias. Isso é inegável, e até agradeceu à justiça, a meu ver, e bem. Só que eu não tenho propriamente muita esperança no panorama político partidário português. Não tenho muita esperança em Portugal. Não tenho. Sabes, e eu acho que há pessoas, deixa-me só concluir com isto, eu acho que há pessoas boas na política, eu acho que há pessoas boas no Chega, eu acho que há pessoas boas noutros partidos, mas a quantidade de incompetentes que estão nas fileiras político-partidárias da esquerda à direita sobrepõe-se numa quantidade muito significativa àquelas pessoas de jeito que estão em todos os partidos, volto a frisar, mas que são uma minoria. E nós vamos já explorar exatamente, já destruímos a Europa aqui, já vamos destruir Portugal, mas vamos continuar nas nossas plataformas digitais. Obrigado por estarem desse lado, já sabem, voltamos para a semana. Obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Obrigado a todos.
Então, na tua opinião, o que é que está pior, a Europa ou Portugal? Portugal. Portugal está pior que a Europa. Portugal está Que pior a que a União Europa. Europeia, não é? Sim, com a União Europeia. Sim, até porque nós estamos muito abaixo das médias da União Europeia em várias coisas. Portanto, eu acho que nós estamos, porque sofremos de um atraso civilizacional e, apesar de tudo, há países dentro da União Europeia que têm uma realidade económica mais favorável do que a nossa, de segurança mais favorável do que a nossa. Há vários exemplos disso, a República da Irlanda, o Luxemburgo, a própria Polónia, que tem níveis de crescimento económico muito interessantes para o futuro e que eu diria até que daqui a 15, 20 anos vai ser uma das principais potências europeias. Muita atenção à Polónia e, portanto, Portugal está claramente pior do que a União Europeia. Até porque muitos dos países que entraram na União Europeia em 2004, a Letónia, a Estónia, a Lituânia, a Roménia e a Bulgária em 2007, neste momento já nos ultrapassam em termos de PIB per capita nominal ou em PIB per capita com paridade no poder de compra. Portanto, Os Portugal... países tiveram outra educação, não é? Sim, e talvez tenha outra visão relativamente à postura económica estatizante, ao socialismo e ao comunismo, porque como passaram por isso de uma forma muito hiperbólica, muito má, agora rejeitam muito essa ideia de socialismo, de economia estatizante, o que os permite abraçar ideias de mercado mais Caso não sei Mais se é liberais, é o que tu dizes. Acho que eles sim. têm mais Estado do que nós temos. Não, discordo completamente. Quem? Os países bálticos, por exemplo. Os países bálticos até, eu diria que de todos até são os que têm uma postura mais liberal. Eles têm, por exemplo, as taxas de IRS deles são baixíssimas. A Estónia e a Lituânia, se não estão a erro, têm taxas Não, mas únicas de IRS com porcentagens baixas. em termos de, por exemplo, no que diz respeito a infraestruturas são estatais. Sim, Nós isso é os entre- restícios nós do entregamos modelo tudo. anterior que Sim, eles tinham. mas, Claro. mas há Nós sempre essa entregamos dependência. tudo aos não é? privados e aos chineses, mas eles não. Pois, eles... Não sei, nós temos 600 mil funcionários públicos e o Estado é o maior empregador do Estás país. a falar do Estado propriamente dito em termos de administração central ou administração pública, não é? Central e Ao local. local, que também é uma Central boa e forma local. de fornecer taxas neste país. Eu estou a falar mais em termos do aparelho económico, ou seja, da influência no O setor aparelho empresarial do Estado. Mas de facto, do ponto de vista da administração pública, sim, nós temos um peso gigantesco, mas mesmo assim dizem que não é pior do que nos outros países europeus. Sim, mas parecem dois problemas. Portanto, há um tema que nós ainda aqui não falámos, que é o tema Elon Musk, não é? Elon Musk, não nas suas coisas lá tecnológicas e inovadoras, mas na sua parte política, não é? Que apareceu nos últimos tempos. Nós precisamos de um Elon Musk em Portugal, é esse o nosso problema, porque é isso que estamos a falar, do tamanho do Estado, do tamanho da burocracia, 600 mil funcionários públicos, ou nós precisamos é de líder em Portugal? Porque o problema é que também nós não temos líderes políticos que tenham uma ideia para o país e uma estratégia para levar o país para a frente. Eu acho que o principal problema de Portugal não é também é a falta de líder, mas eu acho que o principal problema são mesmo os portugueses. Tem que se mandar os portugueses embora. Não é isso, mas a cultura portuguesa é muito conformista e em democracia os líderes representam o povo e portanto os líderes que existem neste momento são escolhidos por aqueles que votam, que são os portugueses. Se isto está assim há 50 anos, quem é que escolheu os que estão lá há 50 anos? Mas também só podes escolher perante a escolha que te dão. Mas há imensa. Nas últimas eleições houve 22 partidos a candidatar-se ao Parlamento e portanto a culpa acaba por ser, em primeiro lugar, dos portugueses. É dos políticos, claramente, das questões das oligarquias que falávamos, mas quem é que os escolhe? Quem é que os elege? Portanto, enquanto que aqui em Portugal nós muitas das vezes ouvimos a questão de pois o Estado podia dar mais qualquer coisinha ou podia fazer uma ajuda, nos Estados Unidos, damos aqui o exemplo do Elon Musk, líderes fortes são importantes, mas nos Estados Unidos é muito mais comum eu ouvir o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, que negócio é que eu posso criar, onde é que eu posso fazer a diferença, em que nicho de mercado. Aqui é completamente o oposto, é onde é que o Estado me pode ajudar aqui? Mas isso não impediu que a burocracia e mesmo a corrupção nos Estados Unidos tenha crescido de forma estratosférica, não é? Isso vai ser sempre uma consequência dos mercados capitalistas, vai sempre acontecer. Agora ela tem é que ser impedida. Há um problema, é que normalmente as instituições que fazem a regulação ou o combate à corrupção muitas das vezes podem ou não ter ligações ao poder político que limita essa procura. E isso acaba por acontecer aqui também em acabam Portugal. por ficar corrompidas também, não é? Exatamente. Pois, esse é um tema sempre um bocado Eu sei que é difícil. extremamente impopular dizer isto e os políticos nunca dizem isto, porque perdem votos ao dizer que a culpa também é dos portugueses. A culpa é da malta que vota neles.
porque somos um povo extremamente conformista e somos um povo extremamente conformista em vários exemplos civilizacionais. Se não fôssemos um povo extremamente conformista, não tínhamos tido Salazar durante 50 anos, não tínhamos tido este modelo económico, político e social que temos há 50 anos. Ou seja, em ditadura ou em democracia fomos exatamente conformistas da mesma forma, só que em regimes diferentes. Eu poderia argumentar que na China eles são conformistas no sentido em que eles também não se dão ao trabalho de escolher o líder. Eles simplesmente têm uma direção e escolheram um modelo que está a funcionar, mas eles não votam. A China tem uma coisa que nós não temos, e alguns países têm que nós não temos, que são elites competentes. Nós temos massas... Então é um problema de liderança. Também. Mas eu também disse que era um problema de liderança. Mas tu falaste que nas últimas eleições havia 22 partidos. Só que a China é diferente, partidos. Não é democrática. Tu aqui escolhes Certo. as lideranças, lá não. Certo. Até acaba por ser Ainda pior, diferente. estão completamente há uma conformados. parte das lideranças que ninguém escolhe, não é? Portanto, ou seja, tudo o que Na seja União Europeia? lideranças da economia, não. Por exemplo, os líderes das empresas não são escolhidos, não é? Portanto, ou seja, nem todas as lideranças são escolhidas. São lideranças... Não, mas politicamente falando, Sim, serão, não é? Politicamente falando, sim. Parcialmente, não é? Porque tu tens muita liderança que é nomeada. E eu acho que nós, para além de termos dificuldade com as lideranças, ou seja, temos poucas boas lideranças, nós amputamos a capacidade das lideranças liderarem. Ou seja, o sistema que nós criamos em Portugal e em outros países europeus, mas em Portugal nós sentimos isso, não é? Portanto, eu não sei exatamente se as coisas são iguais noutros países europeus, presumo que deve haver algumas semelhanças, mas o que acontece é que qualquer líder em Portugal, seja onde estiver, está muito limitado a tomar qualquer tipo de decisão, porque nós burocratizamos de tal forma tudo, nós tornamos tudo tão, diremos assim, tão controlado pela lei e pelas regras existentes, que não se consegue fazer nada. Então é preciso um Elon Musk. Ou um Trump, digamos assim. Porque, repara... É assim, ajuda. Mas repara. Qualquer político, o que é que o político manda hoje em dia? Não manda nada. Mas que ideias é que eles têm também? Vão mandar Eles no também quê? não têm ideias, mas eles não vão lá para ter ideias. Então, mas quem é que manda? Quem é que manda? São É a as máquina. estruturas, é a máquina. O que é a máquina? São os técnicos. Os técnicos de carreira do Estado, ou nomeados, mas normalmente são os técnicos de carreira que têm uma palavra a dizer sobre tudo. Portanto, e qualquer político, quando quer tomar uma decisão, vai pedir um parecer técnico, porque quer se escudar, não quer tomar a iniciativa, não quer tomar a responsabilidade de tomar a decisão. Então ele vai pedir um parecer técnico, vem o parecer técnico e ele nunca vai contrariar esse parecer técnico, sob pena de estar a cometer um crime. Eu acho que isso pode acontecer, mas na realidade portuguesa há outro tipo de interesses, por isso é que também existe tanta corrupção, que dita mais poder do que aquilo que nós temos acesso em termos de informação. Portanto, logo aí há essa limitação. Tem que romper também. É aquela velha história dos interesses obscuros do Estado, não é? Portanto, não entrando aqui em teorias da conspiração e etc., mas dado o elevado nível de corrupção em Portugal, eu acho que isso acaba por ter um peso muito maior nas decisões que existem e que as pessoas nem sequer têm acesso à informação do que outra coisa qualquer. Eu lembro-me de um estudo que foi feito pela Aliança dos Verdes no Parlamento Europeu, que dizia que em Portugal a corrupção correspondia quase a 20 mil milhões de euros. Se não estou em erro, o número era mais ou menos isto. E eu pergunto-me como é que isso pode ser possível. Essa quantidade de corrupção em termos financeiros, de capital financeiro, é superior ao orçamento do Estado redirecionado para o Ministério da Saúde. E acharmos que isso não tem influência no poder político é não estar a ver a realidade, por mais distópico que isto possa parecer. Estamos a falar de 20 mil milhões em corrupção ou 20 mil milhões em economia paralela? Não, corrupção. Era o valor da corrupção. Não chegava a 20 mil milhões, eram 18 mil milhões, uma coisa assim do género. A notícia já tem alguns anos, que era 2019, o estudo foi feito, mas era 18 mil milhões para a corrupção. Gonçalo, mas para os números que se fala no DOGE, nos Estados Unidos, em proporção são semelhantes. Os níveis de corrupção que o DOGE anda a falar são na ordem dos 400, 500 mil milhões para uma economia americana, okay? Se calhar em proporção um bocadinho mais pequeno que Portugal, mas estamos a falar de níveis catastróficos também. A visão do Estado aí é diferente. Ou seja, não desculpando claramente a questão da corrupção nos Estados Unidos, que claramente acontece, mas a visão de dependência do Estado nos Estados Unidos é claramente inferior à de Portugal. Ou seja, se as pessoas têm mais liberdade para a sua vertente económica pessoal nos Estados Unidos, não dependem tanto de um Estado corrupto como acontece em Portugal.
logo a vida das pessoas fica mais prejudicada. Ok. É uma das vantagens pela qual não depender do Estado vai ser mais vantajoso para as nossas vidas, porque se o Estado for mau, aí eu tenho a vantagem de não estar tão dependente dele. E eu acho que na realidade portuguesa e americana é isso que acontece em termos comparativos. Ok. Então, mas voltando à questão da liderança. Mas aí o problema não é o Estado, aí o problema é a decisão política. Porque a corrupção não existe por existir o Estado. A corrupção existe porque existem pessoas que tomam decisões a troco de dinheiro. Certo? Tomam Eu decisões para benefício próprio. Depende, porque Às vezes não é troco de dinheiro direto, porque as pessoas pensam que a corrupção é eu vou fazer isto e toma dá cá 20 mil euros. Pode ser Não é tráfico bem assim, de né? influências ou conflito de interesses, porque não tem propriamente a ver com dinheiro. Às vezes são apenas posições, às vezes são apenas colocamentos a nível parlamentar, aprovações de leis. São matérias muito complicadas, às vezes que têm a ver mais com o panorama legal do que propriamente só com o panorama financeiro. Por exemplo, agora a demissão do secretário de Estado, o Hernani Dias, demitiu-se por causa da lei dos solos, porque estava a legislar em causa própria, não era em causa própria, mas estava a legislar numa matéria que eventualmente iria beneficiar-lhe em termos de negócio a duas empresas que ele tinha, e depois descobriu-se que ele tinha uma sócia que era menor de idade e que o pai dela tinha 11 empresas no ramo imobiliário. Portanto, há aqui dinâmicas muito complicadas, e quando eu estava a falar há bocado que os interesses obscuros do Estado muitas das vezes ditam coisas, são exemplos destes, ou se calhar até piores, que influenciam muito mais o poder político do que influenciar. Eu acho que eu argumentaria que isso é uma consequência do problema, ou seja, porque não há uma missão. As pessoas quando vão para a política, não é? A ideia é uma ideia de missão. Quando o Elon Musk devia de ser. Quando o Elon Musk vai liderar um Doge, ok, as teorias da conspiração é que vai lá para tentar ajudar as empresas dele. Eu acredito que ele vai pelo sentido de missão, que ele acha que aquele problema tem que ser resolvido. E quando tu dizes que o problema tem a ver com esse tráfico de influências, com essa corrupção, é porque as pessoas estão lá, não tenho rumo, então o quê? Vou beneficiar as minhas empresas. O final, o que ele quer é beneficiar a sua empresa, não é? E ele não foi para lá para dizer assim, eu vou resolver os problemas do país. E eles não vão resolver os problemas do país, na minha ótica, porque não sabem como, não têm nenhuma ideia. Não há? Tu falaste em 22 partidos com quem podíamos votar. Eu não vejo ninguém com uma ideia, com uma solução. Eu vou dizer aqui algo que pode ser polémico, mas o último homem com visão que eu vi a governar Portugal tinha o nome: José Sócrates. Já sabia que ias dizer por causa do que disseste há bocado. Sim, mas era mesmo. O Sócrates foi o último governante, com todos os defeitos que ele tem. Ele não é muito à esquerda, ele até é um centrista, diria eu, né? Nem o considero sequer de centro-esquerda. Então, se formos olhar para os negócios da sua vida pessoal, ele até passa por bastante liberal, não é? Mas em todo o caso, ele efetivamente, boa ou má, ele tinha uma visão para o país. Do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista económico, do ponto de vista da digitalização, das energias renováveis, ele tinha visão para o país. Os computadores nas escolas, não? E os computadores da digitalização, exatamente, do Magalhães, porque muita gente na altura gozava, e hoje em dia ainda se faz muita piada com o Magalhães, mas o Magalhães... Mas ficou a piada. Ficou a piada, e além disso, o Magalhães não foi só o primeiro computador de muitas crianças, o Magalhães foi o computador de muitas famílias, o primeiro computador de muitas famílias. Eu lembro-me disto, na escola primária havia colegas meus que não tinham um computador em casa e o primeiro computador foi o Magalhães, da família. E portanto era alguém que, com todos os defeitos que possa ter, e certamente terá, por isso é que está para responder na justiça há muitos anos, tinha uma visão. E isso concordo plenamente convosco, falta visão para o país. Falta pessoas com visão, E portanto, eu não sei se este problema que nós temos, burocrático, do Estado não ser capaz de tomar decisões, a minha sensação é que é uma consequência do problema de não haver um líder forte. Porque eu estou a olhar para o que está a acontecer nos Estados Unidos, olho para o que aconteceu na Argentina, com o Milei, não é? O Milei tem uma visão forte. Que tinha um problema gigante no país, chegou lá um gajo com uma visão forte e à frente de uma máquina burocrática muito forte, com pessoas na rua, quando teve que meter polícia na rua, não é? E foi muito criticado no início. Olha para os resultados agora, basta analisar os resultados, não é? E em termos económicos ninguém pode apontar nada. Ou o Bukele em El Salvador. Mais na ótica de segurança, também económico também, mas de segurança mas principalmente. Quando tu pensas nestas pessoas todas, concordes ou não podes discordar que todos não têm uma visão. Sim, e portanto, quando tu olhas para estas pessoas, podes dizer assim, não, mas o que aquele gajo está a fazer com Bitcoin? O gajo é maluco. Ok, mas tem uma visão. Sim. Os outros, que tu não podes dizer os nomes, os Macrons da vida e os nossos todos, infelizmente, nem te lembras deles.
porque eles não têm nenhuma visão, eles não estão lá, estão a gerir. Estão o quê? Estão a gerir. Estão a gerir a Estamos sua a manter. manutenção no poder, porque sabem que dali a 4 anos ou 3 anos vão-se embora e a vida segue. Já Não nem há- sei se é manutenção do poder, porque também manter o poder pelo poder, qual é o interesse, não é? Aqui é uma feira de vaidades. Sim, claramente. A política é um exercício de vaidade. Se eu acho que para isso são os política- ratos a correr numa roda. A política é um exercício de vaidade. Claramente. É uma questão muito de ego. Muitíssimo. Sim, porque se não há poder efetivo, se não queres ser corrupto, estás lá a fazer o quê? Se não tens nenhuma visão, se não É tens assim. uma ideia para implementar, estás lá a fazer o quê? É Sim, vaidade, acho que era uma boa resposta. Vaidade. Vaidade, mas Ou é mesmo. corrupção ou Se vaidade. bem que é assim, eu acho que há malta muito Conhecimento. competente. Eu acho que há, Conhecimento público, não é? Precisamente. Vaidade. É vaidade. eu acho que há pessoas muito competentes na política em Portugal. Aliás, vocês entrevistaram aqui uma pessoa que eu acho muito competente, que eu acho que daria um excelente primeiro-ministro, que era o João Coutinho Figueiredo, que por acaso eu nem sabia que tinham entrevistado, mas tenho que ver a entrevista. Mas eu acho que é alguém muito competente e que eu acho que tem uma visão para Portugal. Só que eu vou colocar isto desta forma. Há poucos Joãos Coutinhos Figueiredos na política para a quantidade de anti-Joões Coutinho Figueiredos que existe. Ou seja, há muito mais. A quantidade de pessoas sem visão na política em Portugal é de tal forma superior à quantidade de pessoas com visão, que as pessoas com visão ficam completamente abafadas. Porque muitas das vezes a maioria faz a força e a maioria nem sempre está correta. E quando tu tens uma visão e estás a discutir com uma pessoa que não tem visão, é difícil discutir visões. Porque se do outro lado não há uma ideia forte, as discussões políticas acabam por cair naquilo que nós estamos habituados. E os próprios as pessoas que gerem as entrevistas, não é? É a questão acusatória, não é? Das acusações. Sim, eles próprios caem numas manias antigas É. e levam a discussão para uma discussão que não interessa para nada. E eu lembro mesmo nas europeias, quando o João Coutinho Figueiredo estava a liderar a Iniciativa Liberal para as europeias, eu lembro-me de várias vezes ouvir este comentário dele, que é, pá, mas isso não é isso que eu quero discutir, mano. Estamos aqui a discutir coisas da treta. Eu queria discutir ideias, visões, Precisamente. ideias para a Europa, não é? Precisamente. E depois acabávamos a discutir política nacional, quando estamos a fazer eleições europeias, e as próprias pessoas que estão a gerir as entrevistas estão ali sempre nas mesmas Não tem coisas. preparação. Então, mas e o dinheiro que estava na gaveta a semana passada? Pá, nobody cares, meu. Sim. Até pode ser importante, mas não naquele contexto. Naquele contexto não interessa. Não faz sentido absolutamente nenhum. Pá, porque é que há mais empresas bem-sucedidas do que Estados bem-sucedidos? Porque o dinheiro é deles. Incentivos. Porque o dinheiro é deles. Porque Eles o não dinheiro têm é que do convencer proprietário. ninguém. Ou seja, uma visão não tem que ser... é difícil referendares uma visão. Ou seja, uma visão é algo individual. Correto. Portanto, é alguém que tem uma visão. Tu transformares isso numa visão de uma força política que aceita essa visão e que a torna sua, é muito difícil, é raro. E para que tu consigas ter uma influência política forte e chegar ao poder com uma visão, tu tens que fazer isso, tens que influenciar uma força política a aceitar a tua visão. Ou criar Isso é- uma. Então, tu tens que criar uma visão, Não, criar uma força política. ou então crias uma força política, portanto, O vai dar Ventura ao fez mesmo. isso. É mais difícil, não é? Sim. Pois dá muito mais trabalho. Dá. Portanto, o que acontece é isso, é que as pessoas podem ter visões, mas depois convencerem os outros de que a sua visão faz sentido, sendo um exercício... A designação por si já diz tudo. Uma visão é de um gajo visionário. Um gajo visionário não é óbvio. E Não é é? uma visão, não é? Não é uma Epá, coisa que está aqui. Se nós É uma tivéssemos... visão. Claro, Sim, pá, se nós o tivéssemos... abstrato, não é? Quando nós fizemos a nossa expansão marítima, não sei quantos, pá, se nós tivéssemos que votar e os gajos apresentassem lá, o rei e o irmão apresentassem uma visão que tinham Para o povo, né? para ir expandir Portugal pelo mundo, com caravelas, com milhares de gajos, etc, etc. Vocês acham que eles eram eleitos? Mas isso aconteceu com o Colombo, que propôs navegações à corte portuguesa, à coroa portuguesa, e foi rejeitado, se eu não estou em erro. Sim, Foi. há essa história, Foi. mas também há a teoria que foi rejeitado porque nós sabíamos que não era possível chegar à Índia por aquele lado, porque já sabíamos que havia qualquer portanto, a coisa. gente já está sempre um passo à frente. pois Os é. tugas são lixados. Tu não brinca. Exato. Os tugas são lixados. Mas sim, isso. Mas, de qualquer maneira, perdemos essa visão do Colombo, sem dúvida, não é? Sim. Portanto, ou seja, ele tinha uma visão do que queria fazer, nós quem mandava na altura não acreditou nele, por outras razões,
Mas mesmo ele não tendo conseguido o objetivo que pretendia, descobriu a América, não é? Descobriu outra visão. Não chegou à Índia, mas descobriu a América. Portanto, é muito difícil tu referendares uma visão e levares as pessoas a votar nessa visão. Portanto, isso é raro, não é? Por isso é raro nós termos bons políticos. É raro nós termos Estados que conseguem atingir grandes feitos sem ser por uma via não democrática. Mas eu posso argumentar É que estes, horrível isso, mas estes é países que verdade. estávamos a falar Sim. foram gajos que tinham uma visão, Mas é tanto verdade. na Argentina, Porque nos podem Estados pensar a Unidos. longo prazo. É verdade. Exato. Podem pensar a longo É o prazo. que falamos, por exemplo, da China, não é? A vantagem da China é essa Epá, mesmo, não há mas- eleições. Sim. Claro, a China consegue fazer planeamento A para 30 30 anos. anos para a frente, não é? Claramente. Isso na Europa dava jeito, por exemplo, porque nós temos um problema demográfico, não é? E as políticas de natalidade só se começam a sentir, podem ser aplicadas hoje em 2025, mas só se começam a sentir no mínimo 10 a 15 anos depois. Portanto, e ninguém está preocupado com as eleições daqui Nós a não- 10 anos. nós não- Montenegro daqui a 10 anos nem pode ser eleito, Nós não, só pode ter 3 mandatos. nós não conseguimos fazer uma reforma do ensino ou da justiça, Não conseguimos construir um aeroporto. porque é preciso mais de 4 anos para isso, não é? É preciso mais de 4 anos para isso. O aeroporto estava a ser construído há... Eu, 50 desde que nasci, que me lembro do aeroporto de ser construído. Acho que já ninguém sabe Já quando é que ninguém está para sabe. ser construído. Eu vi Epá. uma capa, acho que era não sei se era do Público, 1999, a dizer: construções para o aeroporto no mês que vem começam em não sei o quê, em Alcochete ou na OTA, já não me lembro. Era Estamos nota. em 2025, epá, e aeroporto já me. Portanto, Então, vamos lá buscar a nossa bola de cristal. Primeiro, como é que isto se resolve? A Europa está em decadência, Portugal estamos inseridos na Europa, logo se calhar também tem muito a ver com Preferência. isso, seguramente, não é? Tu falaste que é inevitável a Europa cair. Espera aí. O cair é o que quer dizer. É o modelo europeu que existe agora, tem que mudar, tem que se reformular. Sim, mas Precisamente. isso vai acontecer em qualquer dos casos, não é? Porque não há nenhum modelo que seja eterno. Portanto, ele vai ter que se agregar Certo. e vai ser outra coisa qualquer. Depende de quanto tempo, não é? Outra coisa é implodir, não é? Por incompetência. acho que Eu isso acho já que é mais acontecer. implosão que o Gonçalo Não defende. é? é destruição, os impérios só se destroem por dentro. Pois. O Afeganistão, por exemplo, é um cemitério de impérios e todas as vezes que aquilo deu barraca, entre aspas, foi sempre por dentro. O Império Romano destruiu-se ele próprio por dentro. Os Estados Unidos já não têm a hegemonia que tinham no passado e muita da culpa disso não é da intervenção externa. São dos próprios Estados Unidos. E a Europa talvez é o exemplo mais paradigmático disso. Os impérios destroem-se sempre por dentro. E é o que vai acontecer na Europa. E eu acho que a solução passa por 2, 3 pontos muito basilares, que depois obviamente têm ramificações mais complexas, mas reindustrializar a Europa, controle de fronteiras e ao mesmo tempo um processo de digitalização muito rápido que é preciso fazer. Mas como é que se reindustrializa a Europa? Pois, Nós isso estamos que eu estava- completamente na cauda. Não temos energia para produzir as coisas que nós precisamos. Já não temos o know-how. Não temos robótica, não temos inteligência artificial. Não é? temos nada. Portanto, mas eu acho que há exemplos que podemos Estamos fazer pior coisas que o- diferentes. Estamos pior que o Ghana. Piores que Que o Ghana. para lá Desse ponto de caminhamos. vista. O Ruanda, há porque no início eu falava do Ruanda. O Ruanda desenvolveu-se, ou está a desenvolver-se de uma forma muitíssimo interessante, devido à sua posição geográfica. Está no centro da África e está a adotar a estratégia Singapura. Singapura está no centro da Ásia, assim se olharmos assim, fizermos ali um círculo à volta do continente asiático, e tanto o Ruanda, que está no centro de África, e como o Singapura, que está ali no centro da Ásia, aproveitam a sua posição geográfica para se desenvolver através de quê? Voos comerciais. E, portanto, serem um ponto de ligação entre os diferentes pontos estratégicos do resto do mundo, em termos de turismo, economia, business, negócio. E, portanto, o Ruanda não é propriamente o país mais rico do mundo. Singapura também não o era. A Suíça também não é propriamente o país mais rico do mundo em termos de negócios, mas de recursos, mas desenvolveu-se muito através da atividade financeira e bancária. Ou seja, a quantidade de recursos às vezes é relativa para aquilo que nós conseguimos desenvolver economicamente. A Europa, de um ponto de vista geral, tem que perceber em que nicho é que irá conseguir produzir ou massificar a sua produção. Enquanto isso não acontecer, Mas é eu problemático. acho que nós estamos na altura de não pensar as coisas em termos de Europa, pensarmos em termos de Portugal. completamente de acordo. Portanto, e se confirmar a tua visão de que a Europa vai implodir,
mais uma razão temos para pensar sobre Portugal, porque nesse caso vamos ter que lidar com aquilo que temos, não é? Certo. Não, mas eu acho, e até é assim, eu chateio-me um pouco, que é eu votar em políticos na minha junta de freguesia, na minha Câmara Municipal, para o Parlamento em São Bento, e eu estar à espera que eles tomem determinado tipo de decisões, e a primeira coisa que eu ouço é: mas a diretriz europeia. Companheiro, a diretriz europeia, quanto muito, é para regular trocas em termos de direitos aduaneiros que possam eventualmente acontecer entre os países aqui, que eu nem sequer isso queria liberdade comercial. Portanto, a diretriz europeia é para abolir direitos aduaneiros, para as pessoas circularem civilmente entre os países europeus. Eu não quero uma diretriz europeia a coordenar aquilo que é a minha política externa, a minha segurança e até a minha perspectiva de parceiros estrangeiros no mercado internacional. Okay, tu podes não querer, mas é a Peraí, realidade. Tu não queres escolher gestores, tu queres escolher decisores. Eu quero uma economia baseada Não, em... queres escolher decisor. E Para a neste junta de momento tu freguesia, é o escolhes- que ele está a dizer. Neste momento estás a escolher gestor. Certo. Ok, Não já é? percebi. É isso Ou mesmo. seja, os Eu tipos que decidem não são escolhidos por ninguém, Exatamente. não é? Quem é que escolheu o Costa para desempenhar o papel que ele está a desempenhar agora na União Europeia? Ninguém, por Ninguém. sufrágio universal. A Comissão Europeia. Bola. Estão a dizer, Exatamente. mas foram nomeados pelo chefe de Estado, está bem, mas E o que é que só eles 20% decidem? das pessoas é que votou no Montenegro aqui em Portugal, 20 e tal por cento, 28, ou o que é que foi. Portanto, logo aí, Bom, além eu- do déficit democrático, há um déficit de decisão e as pessoas não se sentem representadas. Eu acho muita piada, porque depois a União Europeia lança projetos com o dinheiro dos nossos impostos a dizer: vamos aproximar a União Europeia dos cidadãos. Como? Nós nem votámos em vocês. Então eu acho isto uma coisa impressionante. Pronto, eu acho que nós devemos estar preocupados é o que é que nós fazemos para que Portugal possa efetivamente ser viável se houver uma implosão da Europa. Qual é que acham que seria agora, na vossa opinião, qual é que acham que seriam as 2, 3 coisas mais importantes para isso? Olha, uma delas é claramente ter um bom aeroporto. Claro, Agora estavas a falar do Ruanda e de eu acho que Singapura. nós Eu temos estava a uma pensar posição- no Dubai. Nós temos uma posição muito interessante. O Dubai, por exemplo, está ali entre 3 continentes. Nós, entre aspas, também. Somos porta de entrada para a América, porta de entrada da África do Norte e porta de entrada para o resto da Europa. Sim, eu acho que nós temos Pai, temos várias. um espaço marítimo que é Nós uma te- cena. Nós temos várias. Temos a vantagens. maior zona Temos- económica, das maiores temos zonas espaço económicas marítimo, exclusivas. E sobre isso de- o Gouveia Mel já Sim, falaram tivemos aqui um em bitalk entrevista. tivemos um bitalk com ele sobre isso, extraordinária. Portanto, acho que aí há uma visão clara sobre o que é que se pode fazer do mar e tirar partido Sem dúvida. do mar. Temos a questão que já foi colocada, já foi aqui falada, que é a questão da posição geoestratégica que nós temos dentro. Portanto, no fundo, praticamente todos os transportes que vão para o norte da Europa têm que passar por aqui, não é? Ou que vão para o Mediterrâneo vindo do Atlântico, portanto têm que passar por aqui. Portanto, nós temos uma posição geoestratégica incrível, temos um clima fantástico, Que ajuda. não é? Ajuda muito. Ajuda muito. Temos boas infraestruturas, a verdade é essa. Eu não sei se já viram a entrevista que o Pedro Soares dos Santos, o CEO da Jerónimo Martins, deu há uns meses, em que ele diz uma coisa muito interessante, que foi: Portugal podia ser a Califórnia da Europa. Exatamente. E podíamos ser. O clima é parecido, as praias são boas, Os incêndios também. os incêndios também, parte má, na parte boa e na parte má. Portanto, há uma similitude até de um lado e do outro. Podíamos potencializar isto de uma forma, mas nem isso acontece. Mas ele está a falar da Califórnia. A Califórnia é antiga, não é a Não Califórnia é a de agora. Califórnia Né? agora governada pelos democratas Não é em o maioria que wokeismo. destruíram aquilo tudo. Não. Não é a Califórnia Não, woke. é o Califórnia, o Portanto, Prime eu acho Califórnia. que nós temos muitos pontos fortes. Epá, se formos enumerar os pontos fracos, também os temos bastantes, não é? Mas o potencial, portanto, aquilo que não depende de nós, que são as oportunidades, elas estão lá, não é? Sim, por exemplo, uma das coisas importantes que não referiste e que já falaste um pouco tem a ver com a digitalização. Uhum. E Portugal é dos países, penso que estamos no top 10 mundial da digitalização do Estado. Temos muita burocracia para resolver, mas a verdade é que hoje em dia, com uma chave móvel digital, tu consegues fazer praticamente todos os serviços essenciais que tu precisas como cidadão. Nós nisso até nem somos muito maus. É das Nisso poucas- somos somos muito bons. Fomos dos países que começou a usar multibanco de uma forma assim muito rápida, via verde nas autoestradas. E no multibanco fomos um Esse- bocadinho mais tarde, mas permitiu-nos criar o multibanco. Exatamente, pronto. Fizemos é isso. bem, não é? Exatamente. Portanto, como viemos mais tarde, percebemos que esta lógica, os bancos tinham que ter uma coisa centralizada, que é para tu poderes ir a qualquer caixa, que agora te chamamos multibanco, mas é Exato. qualquer caixa automática, e poderes levantar dinheiro do teu banco, mesmo
mesmo se aquele não fosse a sucursal do teu banco, Sim, não é? sim. E portanto acho que a digitalização nós já a temos. A digitalização permite automatização de processos e portanto o próximo passo, nós conseguimos digitalizar a relação de cidadão-Estado, é nós olharmos para o Estado. Ou seja, o Estado fez um bom trabalho no que toca à digitalização da comunicação com os cidadãos, especialmente, por exemplo, na cobrança de impostos, não é? E agora falta o passo a seguir, que é olhar para o seu próprio umbigo e resolver os problemas do Estado. Mas resolver o problema do Estado pressupõe também nós resolver os problemas económicos. Eu não acho. Epá, é porque, repara, o Estado também é tão pesado porque é o maior empregador, não é? E porque em muitos sítios, já há bocado estamos a falar do poder local, em muitos sítios, uma grande parte dos concelhos deste país, o Estado é o maior empregador. Eu compreendo, mas a questão é se estás a olhar para 4 anos ou se estás a olhar a um longo prazo e perceber. Diz-me lá, Mas eu a não 15 anos faz sentido. Mas eu não estou a contrariar a isso. Eu estou a dizer é que tu tens que ter uma solução para essas pessoas. Portanto, tem que haver maior dinamização económica ao nível local. Tem que haver capacidade de atrair, de criar emprego das pessoas que estão a trabalhar no Estado. Mas é empregador por necessidade ou por conveniência? É que são duas São as coisas duas muito coisas. diferentes. E uma coisa e outra. Tens tudo. Então Tens começas a limpar o de conveniência. Porque nos últimos 10 anos nós tivemos um incremento de 100 mil funcionários públicos. E a pergunta que eu deixo é: se incrementarmos 100 mil funcionários públicos nos últimos 10 anos, a saúde, a educação, a cultura ou o desporto estão melhor do que há 10 anos? E não só, e Ficaram piores. tiraste 100 mil funcionários do privado. E tiraste 100 mil do privado. Pormenor importantíssimo. A questão é essa, se retiras 100 mil do público, eles vão entrar no privado. Mas continua a haver gente a dizer que há falta de funcionários no Estado. E continua a haver eu empresários a dizer acredito que há falta de trabalhadores. Atenção, eu acredito que há. Acredito que há vários serviços que têm falta de gente. Sim, já falámos, estão mal distribuídos, não é? Então é no sítios errados. A questão é essa, não é? Tens serviços onde não devia haver aquela gente toda, não é? As autarquias são ótimas para isso, para fornecer trabalhos que não são precisos estar ao abrigo das autarquias, mas que é uma forma de criar dependência de voto. E tal, este autarca está na Câmara X, deu-me emprego, paga-me aqui um X ao final do mês, voto neste partido. Isto é uma forma de compra de votos indireta que muitos partidos em câmaras municipais fazem. Isso é um bom ponto, porque as freguesias, nós quando analisamos no país, não é? Olhamos para muitas pessoas, mas quando estás a falar num sítio mais pequeno, não é? Tens o município, depois tens a freguesia, o número de votos em alguns lugares não é um número assim tão alto. Não é, e portanto a malta não se preocupa tanto, mas se tu juntares uma freguesia aqui, outra freguesia ali, outra freguesia acolá, tu Com começas 50% de taxa de abstenção. com 50% de taxa de abstenção. Portanto, já só precisas de um quarto. Exatamente. Portanto, tu começas a ver, fogo. Quer dizer, isto aqui, um cargo aqui, outro cargo ali, outro cargo lá, tu chegas ao final do dia e tu pensas, fogo, por amor de Deus. Estamos a falar o quê? 6 mil, 5 mil, 10 mil pessoas que seja, 50% de abstenção, portanto precisas de 2.500 votos. Sim. Eu acho que nós temos um Em problema. algumas freguesias é. Não, às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Muitas vezes acontece também é o seguinte, nós temos rotatividades muito grandes em termos de poder. E temos máquinas do Estado, máquinas quer do Estado Central, quer do Estado local, que são muito burocratizadas e muito fechadas e por aí fora. E quando chega alguém, um decisor político para um sítio, que tem muita dificuldade em lidar com essa máquina, o que faz é contratar os assessores. Ou seja, sempre que há, imaginem, em todos os postos de Estado, alguém de nomeação política, ele vai ter que ter assessores, pessoas da sua confiança, que vão dar opiniões sobre as decisões que ele tem que tomar, ou vão preparar essas decisões, ou vão fazer os estudos, e seja aquilo que for. E essas pessoas normalmente funcionam quase em paralelo com a estrutura do Estado que ele está a gerir. É muito... Portanto, o que é que acontece? Quando ele sai daquele posto, ele procura agradecer a essas pessoas que o ajudaram e alguns deles integrá-los na estrutura do Estado. Pois. Pronto. Ou seja, quando os políticos saem de um verdade. determinado cargo, há nomeações, portanto, são admitidos na estrutura da administração pública onde ele tem influência, um conjunto de gente que eram aquelas pessoas que o ajudaram a liderar durante aquele período. Ou seja, tu dessa forma estás a aumentar sempre a máquina do Estado. E há um problema que é nenhum político para ganhar eleições ou votos vai fazer campanha eleitoral a dizer, meus amigos, quando eu chegar ao poder vou despedir 200 mil funcionários públicos. Ninguém vai dizer isto. Claro que Ninguém. Por que não?
Porque perdem votos. Porque as pessoas... Perde 200 mil votos, perde 500 mil votos. A afluência ao voto dos funcionários públicos, por norma, é maior do que os não funcionários públicos. E, portanto, logo aí há um risco de perda de votos desses funcionários públicos. E das suas famílias. E das suas famílias também, não é? Portanto, se for alguém, por exemplo, um pai de 50 anos que é funcionário público e tem um filho a estudar na faculdade, se calhar o filho depende do pai que lhe ajuda a pagar a propina, ou a mãe que também é funcionária pública, portanto, logo aí são 2, 3 ou 4 votos que se calhar já vão ao ar. Portanto, isto é uma forma de amarra política de votos muitíssimo interessante, péssima para o país, mas para a manutenção do poder, isto em português corrente, para a manutenção do tacho, é muito interessante. Mas há alguém que está a olhar para isso ou que está a pensar fazer isso? Portanto, falámos dos 22 partidos, não é? Que eu visse, só a Iniciativa Liberal é que falou na redução do número de funcionários Mas públicos. falou na redução, não é? Estamos a falar de redução de quanto? 2%? Eles 1%? queriam, não, eles 5, falaram 10? queriam reduzir, acho, não quero equivocar-me, mas 100 mil, acho eu. O que já é interessante, voltávamos aos níveis de 2015. Portanto, e há muito setor intermédio do Estado, ou seja, que faz a ligação entre o poder político e algumas empresas, mas que o organismo é público para fazer a ligação, às vezes sabe-se lá porquê. Há muitos cargos desses que não faz sentido existirem. Por exemplo, agora o Marcelo hoje vetou o aumento do número de freguesias. Eu pergunto-me, porquê é que se vai aumentar o número de freguesias? Barcelos, por exemplo, tem 65 freguesias. Queriam aumentar. Estou a dar o exemplo de Barcelos, poderia dar outro. Eu sou de Oeiras, por exemplo, não faz sentido haver mais freguesias em Oeiras. Porquê? Porquê que Não faz sentido. Porquê que não faz? Porque a ideia é, quanto mais pequeno for, Maior a preocupação e etc. Exato. Mas isso não faz bem sentido assim. Se tu tiveres um bom autarca, por si só os problemas são resolvidos na sua maioria. Porque depois os presidentes da junta de freguesia preocupam-se com a questão do plano diretor municipal, com as obras na estrada e etc, que precisam da aprovação da Câmara, se eu não estou em erro, obviamente, daí a questão de teres um bom autarca. Mas a questão é, isto serve muitas das vezes para os partidos políticos terem mais cargos a serem desempenhados no poder autárquico. Por isso é que todos os partidos, à exceção da Iniciativa Liberal, votaram a favor da medida. Todos eles. Ainda por cima num ano de eleições autárquicas. No ano de eleições Quem é que ia autárquicas. votar contra? Não é? No ano de eleições E repara, autárquicas. e isto acontece normalmente em freguesias mais pequenas, porque quando elas foram juntas, não é? Foi para unificar freguesias que eram pequenas. Era Não é? La Relvas, 2012. Portanto, 2011. reparem, é que num país onde nós temos algumas freguesias que são muito maiores que muitas câmaras. É verdade. Nós temos freguesias Sim. que são muito maiores se calhar metade das câmaras do país. nos grandes centros urbanos, né? Nos grandes centros possível. urbanos, não é? É Portanto, possível. pá, não íamos atomizar essas freguesias. Mas não são faz maiores sentido em termos estar de a área. parti-las em 20, 30, 40 freguesias. Não é em termos de área. Estás a falar que são maiores Não, em termos tem- de população por metro. A área, população, a área também tens. Tens freguesias no Alentejo, em São termos de enormes. área, oi, Sim, Certo. no Algarve também há algumas que são bem grandes. É verdade. não é? Em termos de área tens. E em Por exemplo, termos de Odivelas população, é de certeza absoluta que Odivelas é também um concelho relativamente pequeno. Eu não me surpreendo nada se houver uma freguesia maior que Odivelas. Não tenho aqui os dados, mas não me surpreenderia. Então, qual é a lógica? Portanto, o que tu estás a defender é que a lógica de fazer mais freguesias é para haver mais cargos, não é? Sim. Não, houve uma divisão, houve uma unificação das freguesias. Isso foi há uns tempos atrás. Foi há Agora 10 vamos anos, criar mais. 10, pronto. 15 anos, mais ou menos. E agora o que se pretendeu, a decisão que foi tomada, foi acabar com essas unificações, ou seja, separar novamente as Voltar a freguesias. separar. Mas eu discordo completamente disso. Até porque eu já vivi em zonas que eram unificadas antes, são unificadas agora, mas não eram antes. E honestamente o trabalho de freguesia não mudou muito. Em casos melhorou, outros piorou, mas isso tem mais a ver com a competência das pessoas do que propriamente elas estarem divididas ou não. Tem a ver com quem é que lá está Com quem é que lá e está. não como é que onde é que puseram a linha. Não é porque se eu tiver um competente e 3 incompetentes, prefiro um incompetente a ter 3 incompetentes. Certo. Que acho que é a questão da gestão de recursos. Porque se ele for competente em diferentes, a freguesia é mais pequena ou maior, ele vai fazer o trabalho na mesma. Ora, aí está. Mas estávamos a falar sobre como é que nós preparamos Portugal para a queda da Europa ou da União Europeia. Há um tema que não tocámos, que é o euro. Pois. Eu, por acaso, gosto de falar sobre o euro, embora seja um tema um bocado esquecido nos dias de hoje. Toda a gente gosta de falar sobre euros, especialmente aqueles que estão na sua carteira. Exatamente. Mas qual é que é a tua posição sobre o euro? Eu sou um eurocético por natureza, quer do ponto de vista institucional e também do ponto de vista monetário. Eu não sou um entusiasta do euro enquanto moeda. Acho que o euro nos trouxe vários problemas e acho uma coisa muito estúpida em Portugal. Espera aí, deixa-me só perceber. Aí estás alinhado com o PCP. Certo. Ok.
Não tenho problemas em dizê-lo. Não quero o que eles querem, atenção. Que há bocado tu fizeste um comentário, já não me lembro qual era o tema que estavas a falar, e disseste ele tinha muitos defeitos, mas ele não era de esquerda. O Sócrates Eu não era, reparei não essa era. parte. Sócrates é um centrista. Centro-esquerda no máximo, mas mesmo assim. Mas sim, vamos Mas, lá, mais uma. Mas eu já estou- mandámos aqui tantas larachas, podemos falar de uma Sim, medida que o PCP sempre falou, que era que o euro não faz sentido para Portugal. E eles têm razão na crítica que fazem. A solução que apresentam depois já é outra coisa. Mas pronto, eles têm razão no apontamento de crítica que fazem. No sentido em que a crise que nós tivemos aqui em Portugal, na intervenção da Troika, no período justamente entre 2011 e 2014, as pessoas associam muito talvez à questão da crise de 2008 nos Estados Unidos, que também influenciou. Mas não foi disso. A principal razão foi a crise das dívidas soberanas a partir de 2010 na União Europeia. E essa crise das dívidas soberanas aconteceu nos países que aceitaram receber o euro como moeda da sua própria economia, da sua finança nacional, e que depois não conseguiram corresponder. Porquê? Porque países como a Itália, como a Espanha, como a Irlanda e como Portugal, ao estarem na zona euro, como países como a Alemanha ou como a França, as instituições financeiras pensaram, bem, já que estão na mesma zona económica e monetária que os franceses e que os alemães, eu posso conceder empréstimos a estes países mais periféricos porque vão ter o mesmo comportamento financeiro e económico que os alemães ou os franceses. Alguém acha que isso iria acontecer? Certo. Os portugueses teriam o mesmo comportamento económico e financeiro? E claro que o endividamento excessivo depois levou-nos à realidade que tivemos. Claro, nós 130% de dívida pública, quando, segundo as matrizes dos critérios de convergência da União Europeia, nós não podíamos estar acima dos 60% do PIB. Portanto, o euro... Nós tivemos que nos empenhar para comprar os produtos alemães, não é? Sim, sim. Começar por submarinos e outras coisas. Isso. E depois agora se fez lembrar o Pedro Nuno Santos também a dizer que a gente na Alemanha não paga a dívida, eles vêm cá pedir o dinheiro, os banqueiros alemães, as pernas deles até tremem. Não sei se lembram disso ou não. Não, Do mas Pedro Nuno a dizer que não pagava a dívida aos banqueiros alemães. parece bem interessante. Mas isto para dizer que, e isto chateia-me um pouco, porque depois dizem, porque quem critica o euro ou quem critica a União Europeia é antidemocrático. Primeiro, isso é só a coisa mais estúpida que eu, desculpa o termo, mas é uma coisa completamente estúpida. A democracia, politologicamente falando, tem a ver com a descentralização do poder. O que é completamente antagónico àquilo que a União Europeia faz, que é a centralização do poder, muitas das vezes não eleito. Portanto, até é mesmo o oposto. Uma coisa é falarmos de política financeira, outra coisa é falarmos da democracia politologicamente falando. E enerva-me que quando se fala da questão da União Europeia, do euro e etc., se és contra a União Europeia, ou tens críticas a fazer, ou ao euro, ou à NATO, és contra a democracia. Porque nenhuma delas é eleita por sufrágio universal. Nem faz sentido. Isto para dizer que eu não sou a favor de um dia para o outro nós sairmos do euro. Acho que levaria a uma ruína brutal e a um desequilíbrio de mercado enorme na realidade portuguesa, mas acho que é uma conversa que vamos ter que começar a ter eventualmente. Porque A questão é, quando isso acontecer, quem é que te vai perguntar? Quem é que me vai perguntar o quê? Quem é que te vai perguntar se queres sair ou não queres sair do euro? Mas Ou isso seja, é se nós chegarmos a essa situação, Excelente questão. nós podemos ser excluídos do euro pura e simplesmente, ou porque o euro acaba, mais uma excelente questão. ou porque simplesmente não nos querem lá, não Uma é? excelente questão, e eu volto aqui a colocar, nós entramos para a União Europeia, que eu gosto do modelo da União Europeia em que nós entramos, para a Comunidade Económica Europeia em 86, não gosto a partir de Maastricht, acho que a seguir ao Tratado de Maastricht complicou-se, mas ninguém votou para entrar no euro. Ninguém votou em referendo como outros países fizeram, para entrarem ou não no euro, Certo. Acho que ou na agora- União Europeia. Ninguém votou aqui em Portugal. Ninguém. E falarem da questão democrática nesse aspecto, e tal, e não sei o que mais, eu acho de uma hipocrisia tremenda. E eu digo isto, não é uma questão de se, é uma questão de quando. A União Europeia irá ruir e o euro vai por subsequência. E nós temos que nos começar a preparar para esse modelo. Não sei se, eu não diria um regresso ao escudo, até porque em termos de branding, eu não gosto de regresso aos passados, quero andar para a frente, mas é possível que Portugal venha a ter a sua própria moeda. Eu penso é que eu acho que não faz sentido nós termos uma União Europeia de Estados dependentes. O que é que isso significa? Explicar. Ou seja, de Estados que não têm soberania e não têm capacidade de soberania. Precisamente. O que nós devemos ter era uma União Europeia de Estados livres, Estados soberanos. Ou seja, que têm capacidade de soberania. Porque se não há capacidade de soberania, não há capacidade de escolha. Nós não podemos escolher. Se nós estamos completamente dependentes de Bruxelas para tomar qualquer decisão, para receber qualquer tipo de medicamento, para receber qualquer tipo de alimento e por aí fora, nós estamos feitos ao bife. Nós não somos um país independente, nós somos verdade. um país completamente dependente. Até para alterar o IVA é Entregamos preciso de toda a diretriz nossa soberania. europeia. Portanto, o que nós devemos pensar é, nós temos conturbados, o mundo está a mudar a olhos vistos. Para quem não estava a ver isso, pode ser que agora comece a ver que isso está a acontecer. E temos que nos preparar para estar preparados, efetivamente.
E temos de estar preparados para aquilo que possa vir a acontecer. E uma das coisas que pode vir a acontecer é precisamente uma implosão da União Europeia. E se houver uma implosão da União Europeia, também é uma implosão do euro, não é? Não acredito que imploda a União Europeia e que o euro se mantenha. É possível, é um cenário. É possível, mas, É possível. mas Mas muito, não é muito fácil. Mas remota. eu acho que a jogada do euro é claramente intencional nos planos da União Europeia de criar esta dependência, não é? Portanto, Claro, quando tu mas- crias um euro é com esse objetivo. Otócio, nós, quando entramos na União Europeia, nós abdicámos de várias soberanias. E continuamos a abdicar todos os anos. Não é? Em cada tratado, Ou seja- em cada tratado que assinámos, perdemos sempre soberania. Claro, reparem, nós quando entramos, perdemos as pescas, perdemos a metalurgia, perdemos uma data de áreas económicas onde nós éramos fortes. E industrialização. Perdemos, Não é? Que agora perdemos, estamos aqui a perdemos falar. também como é que se chama? A indústria naval. não é? Metalúrgica também. Ou seja, nós perdemos várias indústrias que tínhamos, abdicámos delas para entrar na União Europeia, porque dentro da União Europeia nós não éramos concorrenciais. Na agricultura foi o que foi, também tivemos que fazer cedências por causa dos agricultores franceses, não é? Não podíamos estar a competir com eles, portanto éramos subsidiados e continuamos a ser subsidiados para isso. Portanto, e com isso nós não conseguimos construir uma alternativa de soberania. Isso viu-se quando foi no Covid. Não é? Que já se estava a discutir como é que é as questões de se temos trigo suficiente, se temos reservas, não temos reservas, como é que as coisas vão acontecer. Epá, nós temos que ter soberania económica mínima, nós temos que discutir a soberania alimentar. Se houver uma grande crise, como houve com o Covid, por essa ou por razões sanitárias ou por outras quaisquer, como é que nós vamos sobreviver do ponto de vista alimentar? Não vamos ter as sobrevivemos. bananas da América Latina, Não temos hipótese. não é? Vamos ter os morangos de Espanha, é? No inverno, e pouco mais. Quer dizer, ou seja, como é que nós vamos ser autónomos e ter a nossa capacidade de dizer sim ou não, seja o que for. Precisamente. Não. E Se tu queres ser livre, tens que poder dizer sim ou poder dizer não. não se pode. E nós não podemos. Eu, por acaso, isso está-me a fazer lembrar Mas é possível Isso, saltar fora. espera, e sobre isso eu acho o seguinte, a questão, como é que se prepara? Temos que olhar para as várias áreas que são as áreas críticas do ponto de vista estratégico para o país e pensar, olha, se houver uma implosão da União Europeia, como é que a gente se safa? Se o euro desaparecer, o que é que a gente vai fazer? Vamos adotar outra vez o escudo? Eu não diria. É o novo branding. Ou vamos, É o novo ou vamos- branding. Terá que ser, não é? Não é novamente moeda própria, mas é o novo branding. Eu acho Não que o novo sei. branding era melhor. não é? Ou será que nós devemos começar a estar preparados e começar a introduzir a cripto em todas a possibilidade de pagamentos em cripto em todas Era em toda a interessante. economia? Era interessante. Aí, isso, Não olha, é? está aí um plano. Pronto, pode ser um Bukele- plano. Dizer, olha, O Bukele fez isso. temos aqui uma Exato. coisa paralela em cripto, as pessoas podem pagar, portanto, ok, tudo bem, não sei quantos. Estamos a introduzir uma nova moeda em circulação na prática. E, pá, se houver um azar, temos uma alternativa. Há para aí já várias ideias que já há muitos anos que devíamos ter começado a comprar Bitcoin. Certo. Portanto, epá, ou seja, resumindo, temos de nos preparar para estar preparados. Seja para o que for. Precisamente. Sim, porque... Mas é possível saltar fora do euro? Não Tirar é o saltar, podem pôr fora, caralho. Está bem, mas esquece o por fora. Mas imagina que Já nós se queríamos discutiu sair. É possível. Já se Como é que é possível? Isso É possível. isso é uma mudança... Podes renunciar aos tratados que assinaste. Eu nem estou a imaginar como é que isso se processa. Tipo, nós nem conseguimos organizar coisas básicas aqui no país e vamos organizar uma mudança de moeda. É possível. Bem, fizemos a do euro também, na perspectiva Epá, nacional. desculpa lá, Tínhamos os meus outros amigos. todos a explicar-nos como é que se Epá, fazia. Não, mas Vamos eu lá acho ver. que é possível. Nós toda a vida tivemos moeda própria. Eu até argumentaria que nós tínhamos mais soberania quando estávamos sob a alçada dos espanhóis na União Ibérica no século XVI e século XVII do que hoje em dia. Tínhamos moeda própria, tínhamos política externa própria. Nós desde 2009, desde o Tratado de Lisboa, que não temos política externa própria. Não temos. Porque em 2009 o Tratado de Lisboa dá personalidade jurídica à União Europeia, ou seja, permite que a União Europeia se represente a ela própria a nível estrangeiro pelos 27 Estados-membros. Mas isso vai acabar. Em nome de... Em nome de... E a Esse- minha questão é, a política externa portuguesa claramente tem que ser diferente da política externa húngara. Eu adoro a Hungria, eu tenho amigos húngaros, não é essa a questão. Pá, Mas isso vai acabar, Mas- repara. eu espero que com sim, mas a questão é multilateralismo. que é o que nós vivemos neste Com o momento. multilateralismo que nós estamos a ter, isso vai acabar. Mas a Os questão é que países vão querer relacionar-se país a país. Mas isso não só querem acaba saber isso. quando a União Europeia acabar ou acontecer aquilo, isto é um nome que eu dou, não é científico, mas é o primeiro tratado retracionista da União Europeia.
todos os tratados, desde o de Roma, em 1957, passando pelo Ato Único Europeu em 85, Maastricht em 93, Amsterdão em 97, de Nice em 2001, o Tratado de Lisboa em 2009, todos esses aumentaram os poderes da União Europeia numa perspectiva supranacionalista. Certo, mas O olha, primeiro tratado retracionista teria que retirar esses poderes Mas à União isso- Europeia não. e reintegrá-los não nos Estados-nação. necessariamente. Eu Não gosto desse necessariamente. Repara, Tratado retracionista europeu. não, repara, O se TRE. se o Trump, vou dar um exemplo, se o Trump decidir que não quer lidar com a União Europeia, quer lidar diretamente com a Alemanha, com a França, com a Grã-Bretanha, com Portugal, com a Hungria, seja com quem for, isso acabou. Não funciona assim. Então, Não mas tem funciona que porque passar tu a dizes, legislação. os não, tratados- eu os tratados. Portugal, eu não quero falar contigo, olha, vai falar com Bruxelas. Isso não acontece assim, portanto, ou seja, Mas a questão é o falar com que intuito? Porque depois as diretrizes têm que ser tomadas, depende dos órgãos depois, porque há órgãos que são supranacionais e há órgãos que são mas intergovernamentais. isso é entre nós, europeus, que nós decidimos que é assim. Porque é que os outros têm que respeitar isso? Depende, porque nós também temos legislação com Bom outros ponto. que nos obriga a decidir em unanimidade. Por exemplo, em órgãos Não intergovernamentais, estás a perceber o que eu estou a dizer. se calhar não. O que é que mas- obriga o Trump, o Putin, ou o Modi, ou o Xi, ou seja quem for, a lidar com a Europa como União Europeia? Eles vão lidar com a Alemanha, vão lidar com a França, vão lidar com a Itália, Sim, eventualmente mas com isso Portugal. eles podem sempre fazer. O que eu estou a dizer é que eles têm limitações de diretrizes europeias dos Eles, os tratados, alemães, os franceses, toda a etc. gente Epá, depois que os têm europeus vão que ter que resolver isso. comportar-se de todos a mesma forma. Por exemplo, um exemplo, a partir de 85, creio eu, a taxa aduaneira para países terceiros é igual em todos os países europeus. Ou seja, por muito que o Trump decida falar com uns ou com os outros, nesse aspecto da taxa aduaneira para países terceiros é igual em todos. Sim, mas tu sabes como é que ele funciona? Ele chega lá e diz assim: olha, é assim que tem que ser. Ele, mas eu não posso. Olha, dizer Azar merda. dele. Mas aí é diferente. Aí Olha, é diferente. olha o que eles fizeram em Gaza. É diferente. Sim. É diferente. Eu não sei, eu acho que agora estás a ser muito protecionista. Eu acho- Não, é diferente, porque o projeto político europeu, os burocratas de Bruxelas gostam muito daquilo e são Gosta. muito agarrados àquilo. Mas nós estamos tão E- fracos que não temos hipótese. Isto vai Não mudar. creio, e não creio que isso seja possível. Não creio que isso seja possível. Pelo Eu menos acho que- sem é uma o que- mudança institucional. Eu acho que é este movimento que leva ao teu tratado. Eu espero que sim. Atenção, eu espero que isso aconteça. Eu acho Agora, que é este movimento que leva ao teu tratado. eu acho é que as coisas não vão acabar por mudar assim. Ou seja, eu espero que isso aconteça. Mas o que é um incentivo para fazer o teu tratado retracionista europeu? Perceber-se que nós já não temos absolutamente capacidade nenhuma de crescimento enquanto grupo europeu. Eu não acredito nisso porque tu começaste com perceber-se. Ou seja, estás a dizer que estes gajos vão perceber. Eu acho que eles não percebem Não, nada. eles percebem. A única forma de eles percebem, eles perceberem percebem. é se lhes enfiarem pela goela abaixo. Não, eles percebem, eles fingem é que não compreendem. Eles claramente sabem isso. Eu não sei. claramente eu sabem acho isso. que já estão tão bêbados que não percebem mesmo. Achas? Acho. Não, eu creio que eles sabem perfeitamente, mas simplesmente não mudam porque está a ajeitar a narrativa, porque é o que os mantém lá. Seja como for, sem dúvida que o movimento e a mudança de direção dos Estados Unidos que o Trump liderou, que está a liderar agora, é uma grande ajuda para depois eventualmente fazer abrir os olhos da União Europeia ou de outros países. É que somos os últimos a mudar. Mas isso somos sempre, né? Não diria, mas agora estamos a ser. Todo o resto do mundo já mudou, não é? Portanto, todos os países do mundo têm uma abordagem diferente da Europa. A Europa está sozinha. E eu às vezes vejo pessoas a dizerem: porque isto é uma oportunidade fantástica para a Europa liderar. Mas liderar o quê? Nós andamos preocupados em construir ou fazer Já tantas... estamos com 3 voltas de avanço ao quarteirão. Pá, Vamos por começar a amor correr de Deus, agora. por amor de Deus. Portanto, nem faz sentido. E o poder de compra aqui é diminuto. Olhando para os outros blocos económicos, crescem economicamente muito mais rápido do que nós, têm situações muito mais confortáveis. Temos um problema de segurança e um problema demográfico a crescer na Europa que outras realidades mundiais não têm, nomeadamente a América do Sul não tem, os Estados Unidos não têm. Pelo Ok, menos- já percebi a tua visão. Já construíste o bunker? Não, ainda não. Ainda não. Então estás com essa conversa Ainda toda não. e nem tens um bunker? Então vais fazer Não, o quê pá. quando isto rebentar? Mas Não. nós temos que olhar que isso tem oportunidades, não é? Claro. Toda a desgraça tem, não é? O pós-Segunda Guerra Mundial também era trágico, mas gerou um boom económico interessante. Ok. Portanto, eu acho que neste momento eu não tenho a curto prazo grande perspectiva. Mas a longo prazo, enquanto O que é um curto prazo para ti? 5 a 10 anos, enquanto isto não ruir por completo, enquanto as pessoas não se perceberem, não perceberem, voltamos à questão do perceber, que isto bateu mesmo no fundo, isto não vai mudar. Mas acho que 5, 10 anos é muito.
Achas que aguentamos tanto tempo? Sim, acho que não é assim tanto. Repara, porque as conjunturas, por exemplo, até a crise de 2008 começa em 2008, não é? Mas nós aqui só acabamos o período de ajustamento em 2014, 6 anos. Normalmente há sempre esses períodos. 1929 cresce da Bolsa, 1933 Plano Marshall. Portanto, há sempre aí esse período dos 5 anos que eu normalmente coloco olhando para a história, são sempre esses timings. E entretanto vamos continuar a afundar. E vamos continuar a afundar e só vamos começar a mudar. Isto é como tudo, não é? Portanto, para subirmos é preciso cairmos a pique. É como num trampolim. Tu saltas e antes de subires muito alto, tens que levar o trampolim muito lá abaixo. É a teoria do trampolim. Inventei agora. Acabaste de inventar, mas é uma teoria interessante, porque realmente às vezes para construir é preciso destruir. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E é o que me parece que vai acontecer na realidade europeia, portuguesa também. Porque acho que ainda há muita gente que vai ter que bater com a cabeça na parede, figurativamente falando, para compreender que ou a coisa muda 180 graus ou a coisa não muda. Bom, portanto, malta, aguentem mais um bocadinho. Mais uns aninhos. Aguentem mais uns aninhos que a coisa há de voltar. Ora, eu muito obrigado por teres vindo. Foi um Foi prazer. uma conversa excelente. Malta, já sabem, se este episódio foi útil, se acharam interessante, partilhem com alguém a quem realmente possa ser útil, que precisa de ouvir. Pode ser que a gente consiga encurtar estes 5, 10 anos do Gonçalo para 3 a 6. 2 a 1. 2 a 1 é completamente impossível, Ok, né? Mas Pode ser que seja, era bom. eu gostava Era muito. bom. Eu gostava muito. Eu também. E já sabem, voltamos no próximo episódio. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Dano.